Quando o último lote chegou ao curral, ninguém deu importância, mas o vaqueiro simples parou, empalideceu e sentiu o estômago afundar ao reconhecer algo que todos ignoraram. As mãos começaram a tremer, os cochichos cessaram e o leilão inteiro ficou em silêncio absoluto. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O sol ainda nem pensava em aparecer quando a voz grossa cortou a escuridão do alojamento. Zé, acorda, homem, o dia não começa com a gente dormindo. Zé Oliveira abriu os olhos. O teto de madeira, baixo e escuro, era a primeira coisa que ele via todas as manhãs há mais de 20 anos. Do outro lado do quarto compartilhado, o vulto de seu companheiro João já se mexia, calçando as botas pesadas. Já tô acordado, João. Zé respondeu, a voz rouca pelo sono. Suas palavras eram sempre poucas, saíam devagar, como se ele tivesse que escolher cada uma com cuidado. Ele sentou na cama de solteiro que rangeu. O chão de cimento estava frio sob seus pés descalços. Sem pressa, vestiu a camisa de manga comprida, puída e lavada tantas vezes que a cor original era um mistério. Depois, as calças de lona grossa e, por fim, as botas de couro, velhas conhecidas, que guardavam o formato de seus pés. A rotina era um ritual. Ele lavou o rosto na pia comum, a água fria trazendo seu corpo completamente para o dia que nascia. Na cozinha, a mulher que cuidava da alimentação dos vaqueiros, Dona Marta, já estava preparando o café. Bom dia, seu Zé, ela disse, colocando um prato fundo com angu e um pedaço de carne seca na mesa de madeira rústica. Bom dia, Dona Marta, ele murmurou, sentando-se. Ele não era de conversas durante a refeição. Enquanto João falava sobre o trabalho que teriam pela frente, consertando uma cerca longe na divisa leste, Zé comia em silêncio. Seus olhos castanhos, profundos e cheios de marcas finas nos cantos, pareciam observar algo muito distante, mesmo dentro daquela cozinha pequena. O café era forte e amargo, do jeito que ele gostava. Ao terminar, pegou seu chapéu de couro, desgastado pelo tempo e pelo sol, e saiu para o pátio. O ar do sertão da Bahia, ainda fresco antes do amanhecer, tinha um cheiro que Zé conhecia desde menino: poeira, mato seco e um pouco de orvalho. A fazenda São José se estendia por uma imensidão de terra que ele, aos 45 anos, conhecia melhor do que as linhas de sua própria mão. Cada morro baixo, cada árvore retorcida de caatinga, cada pedra no caminho para o riacho eram parte dele. Ele caminhou em direção aos estábulos. Seus movimentos eram calmos, sem desperdício de energia. Um homem magro, mas forte, com ombros largos e braços que mostravam a força de décadas de trabalho. O sol, quando ainda era apenas uma promessa no horizonte, começava a pintar o céu de tons alaranjados. No curral principal, alguns animais já estavam acordados. Zé se aproximou de um cavalo baio, de nome Ventania. E aí, bonito, dormiu bem? Ele falou baixinho, passando a mão calejada pelo pescoço do animal. Era com os bichos que suas palavras fluíam um pouco mais, num tom que quase ninguém mais ouvia. Ele pegou os arreios e começou a preparar Ventania para o dia. Seus dedos grossos e marcados por cicatrizes antigas trabalhavam com uma precisão automática, amarrando nós e ajustando tiras sem que ele precisasse pensar. Zé! Ele virou. Era o capataz, um homem mais novo chamado Luiz. O Dr. Antônio quer a ronda completa hoje. Aquele gado novo que chegou na semana passada parece estar meio arredio. Dá uma olhada especial, pode ser? Pode deixar. Zé respondeu com um simples aceno de cabeça. O Dr. Antônio era Antônio Mendes, o dono da fazenda São José. Para Zé, ele era muito mais do que um patrão. Antônio tinha 60 anos, cabelos brancos e um jeito sério, mas justo. Há 30 anos, quando Zé era apenas um adolescente perdido e sem família, foi Antônio quem lhe deu abrigo, trabalho e um lugar neste mundo. Zé guardava por ele um respeito que beirava a devoção, uma lealdade que era o alicerce de sua vida inteira. Com Ventania pronto, Zé montou. A visagem do alto do cavalo era a que ele mais amava. A terra era imensa, de um marrom avermelhado, pontilhada de verde cinzento da vegetação resistente. O sol já aparecia por completo, começando a aquecer a pele do seu rosto marcado. Ele passou a manhã percorrendo as cercas, verificando os bebedouros, observando o gado. Seus olhos, sempre atentos, captavam cada detalhe. Uma vaca mancando levemente, um bezerro afastado demais da mãe, um pedaço de cerca com arame frouxo.
Ele anotava tudo na mente, não precisava de caderno. Ao meio-dia, o calor já era intenso, um peso que caía do céu azul sem uma única nuvem. Zé levou Ventania para a sombra de um grande umbuzeiro e desmontou. Sentou-se no chão com as costas contra o tronco retorcido da árvore e tirou da bolsa de lona uma garrafa de água e um pacote com comida que Dona Marta tinha preparado. Pão, queijo e mais um pedaço de carne. Enquanto comia, seu olhar vagou pela paisagem. E sem querer, como acontecia às vezes nos momentos de silêncio, uma memória invadiu sua mente. Era a imagem de outra árvore, uma gameleira enorme que ficava atrás da casa de sua infância. A sombra era mais fresca. O cheiro era de bolo de milho que sua mãe fazia. Ele podia quase ouvir a risada de seu pai, alta e boa. Então, como um sopro quente e cruel, a memória boa se dissipou, substituída pelo fogo. Sempre era o fogo. Ele fechou os olhos por um instante, a mão segurando o pedaço de pão congelada no ar. A lembrança não vinha com detalhes claros, vinha com sensações. O calor intenso no rosto, o cheiro de madeira queimando e algo mais, um cheiro doce e terrível. O som de gritos que eram abafados pelo rugido das chamas. E o desespero. Um frio no meio de todo aquele calor, quando ele, com seus 12 anos, entendia que sua casa, sua vida, tudo estava acabando. Ele abriu os olhos de repente, ofegando como se tivesse corrido. Sua mão tremia levemente. Ele a apoiou no chão de terra, sentindo a textura áspera e real. Estava na fazenda São José, não na miragem. A miragem não existia mais. Fazia 33 anos. O incêndio tinha levado tudo. A casa de taipa, os currais modestos, os poucos móveis que tinham. E tinha levado seus pais, José e Maria Oliveira. Ele só escapou porque estava passando a noite na casa de um amigo do sítio vizinho, para ajudar num parto difícil de uma égua. Quando voltou de manhã, só encontrou cinzas e o silêncio mais profundo que já ouvira. E o gado, as 15 cabeças de gado que eram todo o sustento e o orgulho da família. Todos tinham sumido. As pessoas da região acharam que os animais tinham fugido pelo mato, assustados com o fogo, e depois morrido ou sido roubados. Zé, naquela idade, acreditou nisso. O que mais poderia ser? Um tio distante, que ele mal conhecia, o levou para a cidade por alguns anos. Aos 15, Zé não aguentou mais as 4 paredes. Voltou para o que sabia fazer, lidar com animais. E foi assim que chegou até Antônio Mendes. Zé terminou de comer em silêncio, a memória ruim aos poucos se recolhendo para o seu lugar fundo dentro dele. Ele guardou as coisas, bebeu um longo gole de água e montou novamente em Ventania. A tarde foi dedicada a ajudar a trazer um pequeno grupo de novilhas para um pasto mais verde perto do riacho. Trabalho em equipe. Ele e mais 3 vaqueiros conduziam os animais. "Pega aquele lado, Zé", gritou um deles. Zé não respondeu, apenas moveu Ventania com uma leve pressão dos joelhos. O cavalo entendeu e foi para o flanco direito do grupo, impedindo que uma das novilhas mais teimosas se desviasse do caminho. Era uma dança que ele conhecia bem, o homem e o animal como uma coisa só. No final da tarde, com o sol começando a descer, pintando tudo de dourado, Zé voltou para os estábulos. Ele cuidou de Ventania antes de cuidar de si mesmo, esfregando o pelo do animal, conferindo os cascos, garantindo que tinha água e comida fresca. "Até amanhã, companheiro", sussurrou, dando um último tapa no pescoço do cavalo. No alojamento, ele tomou um banho rápido na água fria do chuveiro coletivo. Vestiu roupas limpas, simples, uma camiseta branca e um calção. A noite caía rápido no sertão. João e os outros homens estavam na sala pequena, ouvindo um rádio a pilha que tocava uma música sertaneja. Alguns jogavam cartas. Zé cumprimentou a todos com um aceno e foi direto para seu quarto. Era um cômodo pequeno, com 2 camas, um armário e uma janela que dava para o pátio vazio. A cama de João estava desarrumada. A de Zé estava feita, as cobertas esticadas, sem um vinco. Ele se sentou na beirada da cama e olhou para a janela. O céu agora era um manto escuro salpicado de milhões de estrelas, um espetáculo que ele via todas as noites e nunca perdia a beleza. Depois de um tempo, ele se abaixou e puxou de debaixo da cama uma caixa de madeira simples, sem nenhum enfeite. Era a única coisa que ele possuía que vinha de antes, do tempo de antes. Abriu a tampa. Dentro, poucos objetos. Um pedaço de couro com uma marca de ferro queimado, um círculo com um M no meio. A marca da Fazenda Miragem. Ele não conseguia se desfazer dela. Pegou o couro, passou o polegar sobre o símbolo, que estava desbotado e gasto.
Lembrou de seu pai aquecendo o ferro no fogo, a marca saindo perfeita no animal. O cheiro de pelo queimado que era cheiro de trabalho e de orgulho. Ao lado do couro, havia uma fotografia. Era a única foto que ele tinha de seus pais. Estava amarelada, as bordas desfiadas. Na imagem, um homem e uma mulher jovens, sorrindo timidamente para a câmera, em frente à casa simples. Seu pai com um chapéu parecido com o dele. Sua mãe com um vestido florido. Zé não chorava. Ele já tinha chorado todos os seus prantos há muito tempo. Mas seu rosto na penumbra do quarto parecia ainda mais pesado, as linhas ao redor de seus olhos e boca mais profundas. A tristeza nele não era um choro, era um estado de ser, uma coisa quieta e permanente, como uma pedra no fundo de um rio. "Cadê vocês foram parar?" Ele perguntou em voz baixa para a fotografia, como fazia às vezes. A pergunta não era sobre os corpos, era sobre a justiça, sobre o sentido. Por que aquela família simples, que não fazia mal a ninguém, teve que acabar daquela maneira? Ele guardou a foto e o pedaço de couro na caixa com cuidado, como se fossem de vidro, e empurrou-a de volta para debaixo da cama. Desligou a luz e se deitou. O cansaço do dia pesava em seus ossos, um cansaço bom, que vinha do trabalho honesto. Ele ouvia as vozes abafadas dos outros homens na sala, o som das cartas sendo jogadas na mesa, uma risada ocasional. Sua mente vagou para o dia seguinte. Antônio Mendes tinha comentado algo sobre um grande leilão em Barreiras. Ele e o sócio, Eduardo, iriam comprar gado. Zé provavelmente teria que ir junto, para ajudar com os animais. Ele não gostava muito da cidade. Era barulhenta, cheia de gente e de confusão. Preferia o silêncio da fazenda, mas faria seu trabalho, como sempre fez, com lealdade, porque o Dr. Antônio merecia isso dele. Ele fechou os olhos, deixando que o silêncio da noite, quebrado apenas pelo coachar distante de um sapo, o envolvesse. A dor antiga, familiar, era um companheiro constante. Ele a carregava sem reclamar, era parte dele, assim como as mãos calejadas e o conhecimento de cada trilha da São José. Amanhã seria outro dia de sol, de poeira e de trabalho. Era a vida que ele conhecia, era a vida que ele tinha, e para um homem que já tinha perdido tudo, ter um lugar, um trabalho e um patrão que respeitava, era mais do que suficiente. O dia do leilão amanheceu com um céu limpo e um sol que já prometia castigar. Zé estava no curral, ajudando a carregar os bezerros que Antônio Mendes venderia em Barreiras, quando o próprio dono chegou em sua caminhonete grande e brilhante. "Zé, você vem com a gente", disse Antônio descendo do carro. Ele vestia uma camisa de linho clara e calça de lona bem passada. Seu rosto, sob o chapéu de abas largas, era sério como sempre, mas seus olhos azuis claros pareciam mais cansados que o normal. "Preciso de seu olho para ajudar a escolher os lotes de reposição. O Eduardo já está na cidade, tratando dos papéis." Zé apenas assentiu, limpando as mãos na calça. "Sim, seu Antônio, vou me aprontar." "A gente sai em 1 hora", completou Antônio, antes de voltar para a sede da fazenda. A viagem foi longa e poeirenta. Zé ia na cabine ao lado de Antônio, em silêncio. Observava a paisagem familiar se transformar. A terra vermelha e os arbustos resistentes da São José deram lugar a mais estrada, depois a pequenas casas e finalmente aos primeiros sinais da cidade de Barreiras. O movimento crescia. Carros, caminhões, motos. O barulho era um choque para os ouvidos acostumados ao silêncio do sertão. Antônio parecia à vontade. Dirigia com calma, cumprimentando conhecidos com um leve aceno ao passar. "Leilão grande hoje", comentou Antônio, quebrando o silêncio. "Vieram pecuaristas de várias regiões. Precisamos reforçar o rebanho de cria. O Eduardo tem interesse em uns lotes específicos do Mato Grosso." "O senhor é quem sabe", respondeu Zé, olhando pela janela. Ele nunca entendia muito dessas negociações. Gado era gado. Você cuidava, conhecia, tratava. Comprar e vender em grandes números era um mundo à parte. Eles estacionaram em um grande pátio de terra batida, anexo a um galpão enorme. O lugar fervilhava. Homens de chapéu e botas, alguns com roupas caras, outros simples como Zé, se aglomeravam. O som era um ruído constante de vozes, mugidos de animais e o alto-falante do leiloeiro fazendo anúncios. "Vamos", disse Antônio, e Zé o seguiu. Dentro do galpão, a sensação era de aperto e calor. O cheiro era forte. Suor, poeira, couro, esterco e café. Bancadas lotadas de pessoas. No centro, um ringue onde os animais eram mostrados. O leiloeiro falava rápido, com um microfone que ecoava. "Lote número 32. 5 novilhas da raça Nelore com pedigree.
Quem dá uma oferta? Antônio encontrou Eduardo perto de uma das entradas laterais. Eduardo Costa, o sócio, era mais novo, de uns 40 anos. Vestia uma camisa clara de botão, jeans e botas novas. Tinha um sorriso fácil no rosto e um relógio de ouro que brilhava no pulso. Tonho, chegou na hora. O lote da Fazenda Santa Fé vai entrar agora. São boas matrizes, disse Eduardo, apertando a mão de Antônio. Seus olhos castanhos claros pousaram em Zé por um segundo, com um interesse rápido e superficial. Zé, bom você estar aqui. Vai precisar dar uma olhada na saúde desses bichos depois. Sim, senhor Eduardo, disse Zé, baixando o olhar. Vamos nos sentar mais à frente, sugeriu Antônio, e os três foram para uma fileira de cadeiras perto do ringue. As horas passaram. Zé ficava atrás dos dois homens, observando. Antônio fazia anotações em um caderno. Eduardo sussurrava, apontava, fazia lances com um leve movimento de dedo. Eles compraram 3 lotes de vacas. Zé anotava mentalmente as características de cada animal que passava. Ele se sentia deslocado. O barulho, a agitação, o cheiro de dinheiro no ar, tudo isso o cansava. Ele só queria que terminasse. Queria voltar para a tranquilidade da fazenda, para o trabalho silencioso com os animais, longe daquela confusão. Ao meio-dia, fizeram uma pausa. Foram para uma área externa onde barracas vendiam comida. Pega um prato pra gente, Zé, pediu Eduardo, tirando uma nota de sua carteira. Eu e o Tonho vamos conversar um negócio rápido. Zé pegou o dinheiro e foi até a fila. Voltou com 3 pratos de carne com arroz e feijão. Encontrou Antônio e Eduardo sentados à sombra de uma árvore conversando com a voz baixa. A expressão de Antônio estava tensa. Eduardo falava com um sorriso, mas seus olhos não sorriam. Tem que esquecer o passado, Tonho. Negócio é pra frente, Eduardo estava dizendo quando Zé se aproximou. Antônio não respondeu, apenas fechou o caderno com um gesto seco. Obrigado, Zé, disse pegando o prato. Comeram em silêncio. O desconforto naquela mesa era palpável. Zé sentia, mas não perguntava. Não era da sua conta. A tarde inteira continuou o mesmo ritual. Entraram no galpão, sentaram, observaram os lotes. O calor dentro do galpão era abafado. O cansaço pesava nos ombros de Zé. O leiloeiro anunciou que eram os últimos lotes do dia. Lote final. 22 cabeças, vacas de descarte mansas, ótimas para a recria. Vamos começar? Zé quase não prestou atenção. Eram vacas mais velhas, algumas magras, outras com os ossos aparecendo. Ele olhou para o curral de espera ao lado do ringue, onde os animais aguardavam. Um grupo marrom e poeirento, cabeças baixas, cansadas. Seu olhar deslizou sobre elas, sem interesse, até que parou. No meio do lote, uma vaca se afastou um pouco das outras, buscando um canto com sombra. Era marrom, de porte médio, com os chifres curtos e arredondados. Mansa. Ela levantou a cabeça por um instante, como se sentisse o olhar de Zé sobre ela. E então ele viu. Na orelha esquerda, nítida mesmo a certa distância, havia uma marca de ferro queimado. O tempo e novos donos podiam ter tentado apagá-la, mas o desenho era inconfundível para os olhos de Zé. Um círculo, e dentro do círculo, a letra M. O coração de Zé deu um salto violento dentro do peito. O barulho do galpão, as vozes, o leiloeiro, tudo desapareceu num segundo, substituído por um zumbido surdo. O ar saiu de seus pulmões. Seus olhos arregalados não saíam da orelha da vaca. Ele conhecia aquele desenho, conhecia o peso do ferro que o fazia, conhecia o cheiro da pele do animal queimando quando a marca era feita. Ele passou o dedo sobre uma réplica em couro daquela mesma marca, todas as noites, por 33 anos. Era a marca da Fazenda Miragem, a marca de sua família, a marca que não existia mais no mundo, que tinha sumido na mesma noite em que tudo virou cinzas. Seu corpo reagiu antes de sua mente. Ele se levantou da cadeira de um salto. As pernas pareciam de algodão. Zé? A voz de Antônio soou distante, preocupada. Está passando mal, homem? Zé não respondeu. Não conseguia. Seus pés o levaram para frente, em direção à grade que separava o público do ringue. Ele se agarrou ao arame, os nós dos dedos brancos de tanto pressionar. De perto, era ainda mais claro. A marca. O círculo um pouco irregular, o M maiúsculo e simples. Não havia dúvida. E então, ele olhou para o animal, para os olhos escuros e tranquilos, para uma pequena mancha branca no centro da testa, em forma de estrela imperfeita. Um nome veio à sua boca, mas não saiu. Um sussurro preso na garganta. Estrela. Era ela.
sua estrela, a vaca preferida de sua infância. Ele tinha apenas 9 anos quando ajudou seu pai no parto difícil. A bezerra saiu fraca e ele ficou acordado a noite toda, ajudando a aquecê-la perto do fogão. Ele deu o nome. Ela cresceu mansa, seguindo ele por toda a parte como um cachorro. Estrela estava viva. O mundo de Zé desabou naquele instante. Tudo o que ele acreditou por toda a sua vida adulta era uma mentira. O incêndio tinha levado tudo. O gado tinha fugido, morrido, sumido. Era o que todos disseram. Era o que ele, no fundo da sua dor de menino, aceitou. Mas se Estrela estava aqui, viva, com a marca da miragem na orelha, então o gado não tinha morrido, tinha sido levado. Se o gado tinha sido levado, o incêndio não foi um acidente, foi roubo. Uma onda de calor e frio ao mesmo tempo invadiu Zé. Sua visão ficou turva. Ele sentiu um suor frio escorrer pelas suas costas. Zé, o que foi? Antônio estava ao seu lado agora, segurando seu braço. A expressão do velho fazendeiro era de genuína preocupação. Seus olhos azuis examinavam o rosto pálido de Zé. Do outro lado, Eduardo se aproximou com seu sorriso habitual, mas os olhos estreitos e observadores. Cê tá verde, vaqueiro. O calor e o cheiro aqui dentro são fortes. Precisa sentar. Zé olhou para Antônio. Viu o homem que ele respeitava, que ele quase amava como um pai. Viu a preocupação sincera naquelas linhas profundas. Como podia aquele homem ter algo a ver com aquilo? E então seu olhar foi para Eduardo, o sócio mais novo, sorridente, esperto. O homem que resolvia as coisas. A conexão foi como um choque. Eduardo, o braço direito de Antônio. O homem dos serviços, o incêndio, o roubo. Seu estômago se revirou. Uma raiva tão profunda e amarga que ele nunca sentiu começou a queimar dentro dele, misturada com uma tristeza que ameaçava despedaçá-lo por dentro. Ele forçou a si mesmo a respirar, puxou o ar para dentro dos pulmões com dificuldade, soltou as mãos da grade. Seu corpo inteiro tremia. É o calor, ele conseguiu falar, a voz um fio rouco. Preciso de um pouco de ar. Vamos sair daqui, disse Antônio firmemente, segurando Zé pelo cotovelo. Eduardo, cuida do lance final. Nós esperamos no carro. Deixa comigo, Tonho, respondeu Eduardo. Seus olhos ainda estavam fixos em Zé, cheios de uma curiosidade fria. Antônio guiou Zé para fora do galpão, para a luz forte da tarde. O ar livre, ainda quente, pareceu um pouco mais fácil de respirar. Senta aqui no degrau, orientou Antônio, levando-o até a sombra da parede externa. Respira devagar. Zé obedeceu, encostando a cabeça na parede de madeira. Ele fechou os olhos. Por trás das pálpebras, só via a marca na orelha de Estrela, a marca da sua família, sendo exibida em um leilão público 33 anos depois. Antônio ficou em silêncio ao lado dele. Depois de um longo minuto, ele perguntou baixinho: "Foi alguma coisa que você viu, Zé?" A pergunta era simples, mas carregada de algo que Zé não conseguiu identificar. Foi a voz da preocupação ou o tom de quem teme ter sido descoberto? Zé abriu os olhos, olhou para o chão de terra. A honra dele, a lealdade que sempre teve por aquele homem, gritava para ele contar. Mas uma nova sensação, fria e afiada como uma faca, o fez calar. A desconfiança. "Não, seu Antônio", ele mentiu, a voz um pouco mais firme. "Foi só um mal-estar. O cheiro, o aperto, já passou." Antônio observou-o por mais um momento, seus olhos azuis parecendo vasculhar a alma de Zé. Finalmente ele assentiu. "Tudo bem, fica aqui descansando, o Eduardo já vem." Antônio se afastou alguns passos, tirando um cigarro do bolso. Ele acendeu e fumou em silêncio, olhando para o movimento do pátio. Seus ombros, normalmente eretos, pareciam carregar um peso enorme. Zé olhou para as mãos calejadas no seu colo, as mãos que trabalharam por 3 décadas para o homem que talvez tivesse destruído sua vida. Uma fúria silenciosa começou a substituir o desespero inicial. Uma fúria fria e perigosa. Ele não podia falar. Não ainda. Se ele estivesse certo, se Antônio e Eduardo fossem responsáveis, então eles eram homens perigosos. Homens que roubaram, que incendiaram, homens que mataram. Ele olhou para Antônio de costas para ele, o patriarca respeitado, o homem justo. E se tudo não fosse justiça? E se fosse tudo uma mentira muito bem construída? Estrela estava viva. Isso era real. Isso era a prova de que seu passado não era o que ele pensava. E se tudo mais também fosse diferente? Ele sabia, naquele momento, enquanto o sol poente começava a alongar as sombras no pátio, que sua vida simples tinha acabado. A quietude dentro dele tinha sido quebrada. A tristeza antiga agora tinha um nome:
traição. E ele precisava descobrir a verdade, sozinho. O silêncio entre Zé e Antônio no degrau era espesso, pesado. Antônio terminou o cigarro e pisou na ponta com a sola do sapato. Melhorou? Perguntou novamente, sem olhar para Zé. Um pouco, Zé mentiu. Suas mãos já não tremiam, mas dentro dele tudo era um furacão. Ele só conseguia pensar na marca, no círculo, no M. Nesse momento, Eduardo saiu do galpão, caminhando com aquele passo confiante. Seu sorriso estava no lugar. Pronto. O lote final é nosso. 22 cabeças por um preço de banana, anunciou. Chegando perto, seus olhos pousaram em Zé, avaliando. E aí, vaqueiro, se recuperou do desmaio? Não desmaiei, respondeu Zé baixando a cabeça. A voz dele soou áspera. Bom, porque o caminhão com os bichos sai em 1 hora. Precisamos dar uma olhada geral, checar se não tem nenhum animal doente no meio do lote. Eduardo olhou para Antônio. Tonho, você vai para a sede agora? Eu e o Zé damos conta. Antônio hesitou. Parecia querer dizer algo, mas apenas suspirou. Está bem, eu vou. Tenho papéis para assinar. Zé, você fica com o Eduardo. Cuida da inspeção. Zé assentiu sem palavras. A ideia de ficar sozinho com Eduardo agora era como ficar perto de uma cobra. Mas era também uma oportunidade. Ele precisava se aproximar daquela vaca. Tinha que ter certeza. Antônio partiu em sua caminhonete. Eduardo deu uma palmada nas costas de Zé. Um gesto que fez Zé se encolher por dentro. Vamos lá, trabalhador. O dia não acabou. Eles foram até o curral de espera, um cercado grande de madeira onde os lotes comprados aguardavam para ser carregados. O lote final, as vacas mais velhas, estava junto em um canto. O coração de Zé bateu forte quando ele as viu. Eduardo pegou um bastão comprido e começou a andar pela cerca, cutucando os animais para que se movessem. A gente afasta cada uma, dá uma olhada nos cascos, nos olhos, vê se não tem nenhum corrimento. Você pega aquele lado. Zé obedeceu, entrando no curral pelo portão oposto. O cheiro de esterco e animal suado era forte. Sua respiração ficou presa. Ele procurou com os olhos, e a viu. Estrela. Ela estava parada, um pouco afastada das outras, como se também estivesse esperando por ele. Zé se aproximou devagar. Cada passo era um esforço. Quando ficou a um braço de distância, ela não se moveu. Apenas virou a cabeça e olhou para ele com seus olhos escuros e profundos. Ele esticou a mão, tremendo. Tocou primeiro no pescoço dela, no pelo áspero e empoeirado. Então seus dedos subiram, quase sem que ele os comandasse, até a orelha esquerda. Ele tocou na marca, sentiu o relevo da pele queimada, o círculo irregular, o M no centro. Era real, não era um sonho, não era uma memória distorcida. Ele fechou os olhos por um segundo. Uma imagem veio à sua mente com força total. Ele, menino, escorregando do cavalo e caindo no barro. Estrela, ainda jovem, parando e mugindo baixo para ele, como se estivesse rindo. A risada de seu pai. É você. A palavra saiu como um sopro, só para ela ouvir. Minha estrela. A vaca mugiu suavemente, uma voz baixa e rouca. Ela esfregou a cabeça levemente no braço dele. Era um gesto de reconhecimento. Depois de tantos anos, uma onda de emoção tão forte tomou conta de Zé que seus olhos se encheram de água. Não eram lágrimas de tristeza agora. Eram de uma confusão imensa, de um amor antigo reaparecendo de um lugar que ele achava que tinha morrido. Mas a emoção boa durou pouco. Foi rapidamente engolida por uma pergunta que queimava como fogo. Cadê você esteve todo esse tempo? Ele abriu os olhos e olhou ao redor do curral. As outras vacas, nenhuma tinha a marca da miragem, mas muitas tinham marcas diferentes, algumas raspadas, outras sobrepostas. Gado de origens diversas, misturado. Se Estrela estava ali, viva, então o gado da miragem não tinha morrido no incêndio. Tinha sido roubado, e vendido, e misturado. E alguns, como ela, tinham passado de dono em dono, até parar aqui, num leilão em Barreiras, 33 anos depois. E o incêndio, a casa queimada, seus pais. Zé sentiu um frio no estômago. Se foi roubo, o fogo não foi acidente. Alguém botou fogo. Para apagar os rastros, para esconder o crime. Ele tirou a mão da orelha de Estrela como se tivesse tocado em brasa. Seu olhar foi instintivamente para Eduardo. Eduardo estava do outro lado do curral, forçando uma vaca a levantar o casco. Ele falava com um dos homens do leilão, rindo de algo. O sorriso dele era largo, despreocupado. O sorriso de um homem que não carregava fantasmas, ou o sorriso de um homem que não se importava com eles. A pergunta seguinte veio, e era tão horrível que Zé quase caiu de joelhos. Quem? Quem faria isso?
Quem roubaria o gado de uma família pobre? Quem colocaria fogo na casa com as pessoas dentro? Seu pensamento contra sua vontade foi para Antônio Mendes, o homem que chegou na região segundo as histórias que ele ouvira com muitas dívidas. O homem que nos anos seguintes viu sua fortuna crescer. A fazenda São José se tornou uma das maiores da região. E Eduardo, o sócio, o homem que fazia o trabalho sujo. Todos na região sussurravam sobre Eduardo, mas ninguém falava alto. Eles estavam juntos naquela época, Antônio e Eduardo. Zé olhou para Estrela novamente. Ela estava ali, à prova viva, e ela tinha acabado de ser comprada por eles, pela empresa deles. Foi como se um véu caísse de seus olhos. O respeito que ele sentia por Antônio, a lealdade de décadas, começou a rachar feito gelo fino. Por baixo, havia um abismo escuro de possibilidades terríveis. Zé, tá admirando o bicho ou trabalhando? A voz de Eduardo cortou seus pensamentos. Ele estava olhando para ele, o sorriso um pouco menos largo. Essa aí é só mais uma vaca velha. Não é obra de arte. Zé se afastou de Estrela. É só que ela é mansa, ele murmurou. Mansa é bom. Agora checa os cascos das outras, vamos? Zé passou a próxima meia hora trabalhando no modo automático. Suas mãos faziam o trabalho, seus olhos inspecionavam, mas sua mente estava em outro lugar, em um lugar de fogo e gritos, em um lugar de mentiras. Cada olhar que ele dava para Eduardo agora era envenenado pela suspeita. Cada gesto do homem parecia falso, calculado. Quando Eduardo ria, Zé via crueldade. Quando ele dava uma ordem, Zé ouvia a voz de alguém capaz de mandar botar fogo em uma casa. E Antônio? A imagem do velho fazendeiro com seus olhos cansados e sua postura séria agora era ambígua. Era a cara do arrependimento ou a máscara de um criminoso? O trabalho terminou. O caminhão chegou e começaram a carregar os animais. Zé teve que ajudar a guiar Estrela para a rampa. Ela entrou quieta, sem resistir. Antes de desaparecer dentro do veículo escuro, ela virou a cabeça e olhou para ele uma última vez. A viagem de volta para a fazenda São José foi um tormento. Zé ia na cabine do caminhão grande, ao lado do motorista contratado. Eduardo seguia atrás na sua picape nova. Zé não falava. Ficou olhando a paisagem que passava, mas não via nada. Dentro dele, uma guerra acontecia. De um lado, a vida inteira que ele conhecia, a simplicidade, a lealdade. Do outro, uma verdade monstruosa que começava a mostrar os dentes. Se Estrela está viva, o que mais está vivo? A pergunta era um eco na sua cabeça. Quando chegaram à fazenda, já era noite fechada. As estrelas cintilavam no céu, como sempre. Zé desceu do caminhão, os ossos doendo de cansaço, mas sua mente estava mais exausta ainda. Amanhã a gente separa esse lote novo nos pastos de recria, disse Eduardo, esticando os braços. Você cuida disso, Zé? Sim, senhor Eduardo. Eduardo foi em direção à casa grande onde as luzes estavam acesas. Zé ficou parado, olhando os currais. Os animais novos estavam lá, misturados. Em algum lugar entre eles, Estrela estava. Ele não podia ir para o alojamento. Não ainda. Ele caminhou até o curral, devagar. Encontrou Estrela em um canto bebendo água. Ele se encostou na cerca, apenas observando. A raiva e a tristeza que ele sentia eram tão grandes que não cabiam dentro dele. Era uma mistura que o envenenava. A tristeza pela família perdida, pela vida roubada. A raiva por ter sido enganado por tantos anos, por ter trabalhado, dedicado sua vida, para os homens que talvez fossem responsáveis por tudo. E no meio de tudo isso, uma pequena chama de determinação começou a crescer, uma chama fria. Ele não podia ficar parado, não podia ignorar o que seus olhos tinham visto. A marca na orelha de Estrela era uma mensagem do passado. Era um grito de socorro de seus pais, de sua vida antiga. Ele tinha que descobrir a verdade. Toda a verdade. Não importava aonde ela levasse, não importava quem estivesse envolvido, mas ele tinha que ser cuidadoso, muito cuidadoso. Se Antônio e Eduardo eram culpados, eles eram perigosos. Eduardo especialmente. Zé era apenas um vaqueiro, um homem quieto, sem influência. Ele teria que ser mais esperto. Teria que observar, ouvir, procurar por outras provas. Olhou para a casa grande, iluminada. Viu a silhueta de Antônio passando pela janela do escritório. Uma pergunta final ecoou em sua mente. Uma pergunta que mudaria tudo dali para frente. Seu Antônio, o senhor me deu trabalho, teto, comida, mas quem me tirou minha família?
Quem me tirou meu chão? Zé virou as costas para a casa e foi em direção ao alojamento. Seus passos eram firmes agora. O homem que entrou no quarto escuro não era mais o mesmo que saíra de manhã. A tristeza quieta agora tinha um companheiro, uma busca silenciosa e perigosa por justiça. Ele se deitou na cama, mas não dormiu. Ficou olhando para o teto, ouvindo os sons normais da noite. O plano era simples. Ele começaria amanhã, observaria tudo o que Antônio e Eduardo dissessem ou fizessem, e procuraria por outras marcas, por outras memórias vivas. A verdade estava ali, em algum lugar, e ele ia encontrá-la. Os dias seguintes foram os mais longos da vida de Zé Oliveira. Acordar, trabalhar, sorrir quando necessário, falar pouco. Tudo parecia normal por fora, mas por dentro, cada momento era uma luta para não deixar a raiva e a desconfiança transparecerem em seu rosto. Ele passou a observar tudo com uma atenção nova. Cada conversa entre Antônio e Eduardo, cada olhar, cada ordem. Antônio parecia mais quieto que o normal, mais distante. Ele evitava encontrar os olhos de Zé por muito tempo. Uma tarde, Zé estava consertando uma cerca perto da sede quando viu Antônio parado na varanda, apenas olhando para o horizonte, com uma expressão tão carregada de peso que parecia doer. Eduardo, por outro lado, estava mais presente na fazenda do que o costume. Andava pelos currais, fiscalizava o trabalho, sempre com seu sorriso fácil. Mas Zé notava coisas. Como o sorriso sumia quando Eduardo pensava que ninguém estava olhando. Como seus olhos ficavam frios e calculistas ao examinar os peões trabalhando. Zé cuidava do lote novo como havia sido ordenado. Separou Estrela e as outras vacas em um pasto próximo. Ele ia ver Estrela todos os dias, sempre sozinho. Era o único momento em que sua guarda baixava um pouco. Ele falava baixinho com ela, contava sobre seu dia, sobre a dor que sentia. A vaca parecia entender, ficando quieta ao seu lado, mas essas visitas também eram perigosas. Ele não podia demonstrar um interesse especial por aquele animal. Uma tarde, Eduardo apareceu de repente no pasto. "Essa vaca velha tá virando seu mascote, Zé?" perguntou Eduardo, com um tom de brincadeira que não chegava aos olhos. Zé, que estava escovando o pelo de Estrela, não se virou de imediato. Controlou a respiração. "É a mais mansa do lote. Ajuda a acalmar as outras mais nervosas. Mansidão é útil." Eduardo se aproximou olhando para Estrela. Seu olhar passou pela orelha da vaca, pela marca antiga. Não houve nenhum reconhecimento em seus olhos, apenas um breve interesse. Marca antiga essa, nem dá mais para ler direito. Deve ter passado por meia dúzia de donos. Zé apenas concordou com a cabeça, o coração batendo forte. Eduardo não reconhecia a marca. Isso significava alguma coisa? Ou ele apenas era bom em disfarçar? "Amanhã vou para a cidade resolver umas coisas", disse Eduardo, mudando de assunto. "O Tonho vai ficar aqui. Cê cuida das divisas do norte, tá?" "Tudo bem", respondeu Zé. Quando Eduardo se afastou, Zé soltou o ar que estava prendendo. A visita tinha um objetivo. Era um aviso sutil ou apenas trabalho normal? No dia seguinte, depois do almoço, Zé viu a picape de Eduardo sair da fazenda, levantando poeira na estrada de terra. Uma ideia se formou em sua mente, arriscada e perigosa. Era a oportunidade que ele precisava. Ele terminou suas tarefas da tarde mais cedo. Falou para o capataz, Luiz, que precisava comprar um novo cadarço para sua bota na cidade. Era uma mentira pequena, mas suficiente. Pegou sua moto velha, que usava para ir até o povoado mais próximo, e seguiu para Barreiras. A viagem foi feita com o coração na garganta. Ele não era um detetive, era apenas um vaqueiro. O que ele pensava que estava fazendo? Mas a imagem da marca na orelha de Estrela queimava em sua memória, e a lembrança dos pais. Ele não podia parar. Chegando na cidade, ele estacionou a moto em uma rua secundária. Sabia que Eduardo frequentava um bar perto do mercado de gado, um lugar chamado Boteco do Neném. Era onde os pecuaristas e seus capangas iam para conversar e fechar negócios não tão oficiais. Zé se postou do outro lado da rua, na entrada de uma loja de ferragens que estava fechada. Esperou. O sol da tarde era quente. Depois de quase uma hora, viu a picape de Eduardo estacionar em frente ao bar. Eduardo desceu, cumprimentou um homem na calçada e entrou. Zé esperou mais alguns minutos. Respirou fundo. Cruzou a rua rápido. A porta do bar era de madeira com uma parte superior de vidro fumê. Ele não podia entrar. Seria reconhecido na hora. Mas ao lado do bar havia um corredor estreito que levava ao banheiro dos fundos.
A janela do banheiro estava entreaberta. Olhando para os dois lados, Zé desceu os 2 degraus que levavam ao corredor. O cheiro de mijo e cerveja velha era forte. Ele se encostou na parede perto da janela. De dentro do bar, vinham vozes abafadas, o som de copos, uma música baixa no rádio. Ele ficou parado, ouvindo. Suas mãos suavam. Então reconheceu a voz. Era Eduardo. Falava um pouco mais alto que o normal, como se estivesse um pouco bêbado ou muito animado. Não adianta, parceiro. O velho tá ficando mole, tá com remorso de coisas velhas. Isso atrapalha o negócio. Outra voz mais grossa respondeu. Zé não a reconhecia. Remorso é coisa de gente fraca. O senhor Eduardo nunca teve esse problema. Eduardo riu, um som seco. Cada um tem seus fantasmas. O meu é cuidar do presente. O problema é quando o passado resolve bater na sua porta. Algum problema específico? Houve uma pausa. Zé quase parou de respirar. Pode dizer que sim. Lembra daquele serviço antigo, lá para os lados de Miragem? Aquele que o Tonho encomendou quando estava no desespero? O sangue pareceu congelar nas veias de Zé. Miragem. Ele apertou os punhos, as unhas cavando a palma das mãos. A voz grossa respondeu. Lembro. Trabalho de limpeza. O senhor Antônio queria o gado, mas deixou rastro. O senhor fez o serviço completo. Fiz. E cobrei a mais, claro, disse Eduardo, com um tom de orgulho perverso. O velho nunca soube dos detalhes extras. Achou que foi tudo um grande acidente, mas foi lucrativo pra caramba. Aquele gado deu o capital inicial para muita coisa boa que veio depois. E qual o problema agora? O problema? A voz de Eduardo baixou um pouco e Zé teve que se esforçar para ouvir. É que parece que tem um rastro que não foi queimado direito. Um pequeno detalhe que reapareceu. E tem um olho muito observador em cima dele. O vaqueiro? Aquele Zé? Pode ser. O homem é quieto, mas não é burro. E anda muito interessado numa vaca velha que a gente comprou no leilão. Zé sentiu as pernas fraquejarem. Ele se apoiou na parede. Quer que a gente resolva isso? Um acidente na estrada? Um sumiço? A voz grossa sugeriu. Não, ainda não. Muito barulho. O Tonho tá sentimental. Qualquer coisa com o vaqueiro vai levantar suspeita nele. Por enquanto só observa. Dá um susto nele se precisar. Mostra que curiosidade às vezes mata mais que cobra, mas sem exagero. Entendido. A conversa mudou para outros assuntos, preços de gado, uma dívida a cobrar. Zé não ouviu mais nada. Sua mente processava as palavras, uma a uma, como facadas. Serviço antigo em Miragem. Trabalho de limpeza. O senhor fez o serviço completo. Detalhes extras. Eduardo não só sabia, ele tinha feito. Ele era o homem que colocou fogo. O detalhe extra eram seus pais dentro da casa. Zé saiu do corredor às pressas, tropeçando nos degraus. Subiu na moto com as mãos trêmulas, ligou o motor e saiu dali, dirigindo sem rumo certo por alguns minutos, até parar em um terreno vazio na periferia da cidade. Ele desceu da moto e caiu de joelhos na terra seca. O enjoo foi tão forte que ele vomitou, sem conseguir controlar. Eduardo tinha matado seus pais. Antônio tinha encomendado o roubo. Tudo era verdade. A suspeita terrível era real. A raiva que veio em seguida era uma coisa viva. Um monstro que queria gritar, quebrar coisas, matar. Ele bateu com os punhos no chão. Uma vez, duas, até as mãos doerem. Mas depois de alguns minutos, a fúria deu lugar a um cansaço profundo e a uma claridade gelada. Ele não podia fazer nada impulsivo. Eduardo era perigoso. Ele tinha capangas. Zé era só um homem. Ele precisava de mais. Precisava de provas. Algo concreto. A conversa que ele ouviu era importante, mas era a palavra dele contra a de Eduardo. Ele precisava de algo que ligasse Antônio diretamente ao gado roubado. Então, lembrou-se do homem que podia saber algo. Seu amigo, o velho veterinário da cidade, o Dr. Murilo. O homem conhecia todo o gado da região há 50 anos. Ele lembrava de tudo. Zé se levantou, limpou a boca, respirou fundo algumas vezes. Tinha que compor o rosto, tinha que parecer normal. A clínica do Dr. Murilo ficava em uma rua tranquila. Era uma casa pequena com uma placa desbotada. Zé entrou. O cheiro de medicamento e álcool era familiar. O Dr. Murilo, um homem magro e de cabelos totalmente brancos, estava atrás do balcão, lendo um jornal. Ele levantou os olhos e um sorriso rachou seu rosto enrugado. Zé Oliveira, que vento te trouxe? O cavalo do seu Antônio tá com problema de novo? Não, doutor, tá tudo bem com os bichos, disse Zé tentando sorrir. Vim pra cidade resolver umas coisas e pensei em passar para dar um oi.
Ah, que bom, meu filho. Senta aí. O velho veterinário indicou uma cadeira de madeira. Café? Não, obrigado. Ficaram em silêncio por um momento. Zé não sabia como começar. Finalmente falou. Doutor, o senhor conhece todo o gado dessa região há uma vida, né? Desde que era um auxiliar do meu pai, sim. Por quê? Eu tava olhando uns animais velhos que a gente comprou. Alguns com marcas antigas, que nem dá mais para ler. Fiquei pensando na história das coisas, de onde esse gado veio. O Dr. Murilo acenou e interessado. É um hábito bom. A história tá na cara dos bichos, nas marcas. Tem algumas que sumiram do mapa, famílias que foram embora, fazendas que acabaram. Zé engoliu seco. O senhor se lembra da Fazenda Miragem? Os olhos do velho homem ficaram sérios. Ele pousou o jornal. Miragem. Claro que lembro. Dos seus pais. José e Maria. Gente boa. Coitados, que fim triste. O senhor lembra do gado deles? Das marcas? Lembro sim. Era um círolo com um no meio. Feito com um ferro caseiro, um pouco torto. Gado rústico, mas sadio. O Dr. Murilo olhou para Zé com uma pena profunda. Foi uma tragédia, meu filho. Perder tudo assim. Zé forçou a si mesmo a fazer a próxima pergunta. Doutor, na época, depois do incêndio, o que aconteceu com o gado? O senhor ouviu falar de alguma coisa? O velho homem ficou quieto por um longo tempo. Ele olhou para a porta da clínica como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Finalmente baixou a voz. Zé, isso é coisa velha, água passada. Por favor, doutor, é importante para mim. O doutor Murilo suspirou, um som cansado. Na época, houve um boato. Só um boato, entende? Ninguém nunca provou nada. Diziam que, pouco depois do fogo, apareceu muito gado de origem duvidosa na região. Gado com marcas desconhecidas ou com marcas raspadas. E que quem está por trás da chegada desse gado foi o Antônio Mendes. Ele estava endividado até o pescoço naquele tempo. Depois do incêndio na Miragem, as coisas começaram a melhorar para ele. Zé sentou-se mais firme na cadeira. O senhor acha que ele roubou o gado dos meus pais? Eu não acho nada, Zé. São histórias velhas. Mas é estranho, né? Uma fazenda pega fogo, a família morre, o gado some, e outra fazenda, do outro lado da região, de repente começa a crescer. O Dr. Murilo colocou a mão no braço de Zé. Cuidado com essas lembranças, filho. Elas podem trazer mais dor do que respostas. E tem gente por aí que não gosta que mexam no passado. A conversa foi um baque, mas também uma confirmação. O velho veterinário tinha dado a ele a peça que faltava. O boato, o gado de origem duvidosa. Antônio Mendes. Zé agradeceu e saiu da clínica. O dia já estava terminando. Ele montou na moto e começou a voltar para a fazenda, mas seu coração estava pesado como pedra. Ele tinha as peças agora, a marca em estrela, a conversa de Eduardo, o testemunho do Dr. Murilo. Tudo apontava para a mesma verdade horrível, mas ainda faltava a prova final. Algo que não fosse boato ou conversa ouvida. Algo escrito, assinado. Algo que não deixasse dúvidas. E ele sabia onde essa prova poderia estar. Na sede da fazenda, no escritório de Antônio Mendes. Olhar para a casa grande iluminada contra o céu escurecido, agora era olhar para o covil do homem que destruiu sua vida, e para o lugar onde talvez a justiça por seus pais estivesse trancada em uma gaveta. A espera foi a parte mais difícil. Zé voltou para a fazenda naquela noite, mas não conseguiu dormir. Cada som normal da noite, um cachorro latindo ao longe, o vento nas folhas secas parecia um alarme. Sua mente não parava. As palavras do Dr. Murilo e a conversa de Eduardo no bar se misturavam em um ruído constante dentro da sua cabeça. Ele tinha que entrar na casa grande, na sede, no escritório de Antônio Mendes. A ideia era um pecado para ele. Invadir a privacidade do homem que até poucos dias atrás ele considerava quase um pai. Mas esse homem também podia ser um ladrão e um cúmplice de assassinato. Durante 3 noites, ele observou. A rotina da casa era regular. Antônio jantava com sua filha, Inara, por volta das 8 horas. Depois, ele ia para o escritório no andar de baixo, ler ou trabalhar até às 10, 11 horas. Então, subia para seu quarto. As luzes do escritório e da sala se apagavam. A casa dormia. Na quarta noite, o momento chegou.
O céu estava sem lua, escuro como breu. Uma ventania forte soprava, fazendo as árvores rangerem e mascarando outros ruídos. Zé vestiu roupas escuras, saiu do alojamento em silêncio, desviando dos cachorros de guarda que conheciam seu cheiro e não latiram. A sede da fazenda São José era uma construção grande de tijolos com varanda na frente. O escritório de Antônio ficava na lateral, com uma porta de vidro que dava para o jardim. Zé sabia que aquela porta tinha uma fechadura velha, das simples. Ele também sabia, porque tinha ajudado a consertar uma vez, que a janela do banheiro de serviço, nos fundos, não fechava direito. Foi por lá que ele entrou. Empurrou a janela enferrujada com cuidado. Ela cedeu com um rangido baixo, abafado pelo barulho do vento. Ele se esgueirou para dentro, pisando na pia de concreto. O coração batia tão forte que ele temia que alguém ouvisse. O interior da casa era silencioso e escuro. Um cheiro de cera de chão e café frio pairava no ar. Ele conhecia o caminho. Já tinha estado no escritório algumas vezes para receber ordens ou entregar relatórios do gado, mas nunca à noite, nunca como um ladrão. Sua lanterna pequena cortou a escuridão, revelando a sala. A grande mesa de madeira pesada, as estantes cheias de livros de pecuária, as cadeiras de couro, o retrato de um Antônio mais novo na parede. Ele começou pela mesa, abriu as gavetas com cuidado infinito, papéis, canetas, recibos recentes, notas fiscais, nada sobre miragem, nada sobre gado antigo. Olhou para as estantes, livros, troféus de exposições agropecuárias, um globo terrestre antigo. Então seu olhar caiu sobre um baú de madeira escura com ferragens de metal encostado em um canto quase escondido atrás de uma poltrona. Ele lembrava de ter visto aquele baú antes, mas nunca dera importância. Parecia velho, fora de lugar naquele escritório organizado. Zé se ajoelhou em frente ao baú. Não tinha cadeado, apenas uma trava simples. Ele levantou a tampa. Um cheiro de mofo e papel velho subiu até ele. Dentro, uma pilha desorganizada de documentos, pastas amarrotadas, papéis amarelados. Parecia um lugar onde coisas esquecidas iam morrer. Com as mãos trêmulas, Zé começou a vasculhar. A lanterna tremulava em sua mão. Contratos antigos de compra de terra, escrituras amareladas, cartas. Ele quase desistiu, até que seus dedos tocaram em uma pasta mais grossa, de couro rachado. Ele a puxou para fora. Abrir a pasta foi como abrir um caixão. O primeiro papel que ele viu foi uma lista manuscrita com letra firme que ele não reconhecia. No topo estava escrito: Aquisições novembro de 1990 e 89. Novembro de 1989. O mês e o ano do incêndio na Miragem. O ar sumiu dos pulmões de Zé. Ele começou a ler com os olhos escorrendo pela página à luz trêmula da lanterna. Era uma lista de gado. Descrevia os animais. Vaca marrom, aproximadamente 5 anos, chifres arredondados, mancha branca na testa. Zé engasgou. Era a descrição de Estrela. Novilha preta, 2 anos, marca na garupa direita. Era uma novilha que seu pai chamava de Sombra. Boi castanho, grande, marca no pescoço. E ao lado de cada descrição, em outra coluna estava escrito: marca de origem, círculo com letra M. E na coluna final, assinado no final de cada linha, estava a assinatura: Antônio Mendes. Zé folheou as páginas seguintes, rápido, desesperado. Havia mais listas, notas de compra, recibos de pagamento em dinheiro para um tal de E. Costa Eduardo, valores baixos e irrisórios, pelo que era uma fortuna em gado. E no final da pasta, um documento mais formal, um contrato de compra e venda, borrado, datilografado em uma máquina velha. O vendedor estava listado como José Oliveira, seu pai. Mas a assinatura não era a do seu pai. Zé tinha uma carta do pai guardada na sua caixa de madeira. A letra era diferente. Esta assinatura era uma falsificação grosseira. O comprador, Antônio Mendes. A data, 12 de novembro de 1989, 2 dias depois do incêndio. No campo de observações, escrito à mão: gado adquirido em caráter de urgência após sinistro na propriedade do vendedor. Pagamento realizado em espécie. Zé olhou para aquelas palavras e o mundo desabou de vez. Sinistro, era assim que eles chamavam. Um sinistro, um eufemismo para o fogo que matou seus pais. E Antônio, no meio da tragédia, comprava o gado do pai morto por um preço que era um roubo, com uma assinatura falsa. Todas as peças se encaixaram com um estalo seco e final. Antônio, endividado, viu a oportunidade. Roubou o gado,
Eduardo executou o roubo, e para cobrir os rastros, Eduardo botou fogo, com seus pais dentro. E Antônio, o homem justo, o patrão bondoso, ficou com o produto do crime. Construiu seu império sobre os ossos da família de Zé. A prova estava ali, em suas mãos. Os papéis tremiam como folhas no vento. Uma onda de calor subiu do seu estômago para sua cabeça. Depois, um frio mortal tomou conta. Ele não pensou, agiu por instinto. Recolheu os papéis mais importantes à lista com as descrições e o contrato falso e os enfiou dentro da sua camisa, contra a pele. Fechou a pasta, colocou-a de volta no baú, fechou a tampa. Ele saiu do escritório como um fantasma, pelo mesmo caminho. A janela do banheiro, o jardim escuro, a sombra das árvores. Seu corpo se movia, mas sua mente estava em outro lugar. Estava na casa em chamas, nos gritos que ele nunca ouviu, mas que agora ecoavam em sua cabeça. Quando chegou ao seu quarto no alojamento, trancou a porta. Só então ele caiu no chão, ao lado da cama. Não conseguiu segurar. Um som saiu da sua garganta, um gemido baixo e rouco de um animal ferido. E então as lágrimas vieram. Não eram lágrimas silenciosas, eram soluços que sacudiam seu corpo inteiro. Uma dor física tão intensa que ele se dobrou sobre si mesmo, agarrando o próprio peito. A raiva era um vulcão. Queria pegar um facão, ir até a casa grande naquele instante e acertar a conta. Mas havia outra emoção, mais profunda e mais devastadora: a traição. Por 20 anos. 20 anos ele trabalhou para aquele homem, respeitou, admirou, guardou uma lealdade cega. Enquanto Antônio olhava para ele todos os dias, sabendo que tinha destruído sua vida, sabendo que o pai e a mãe daquele homem que lhe servia com tanta dedicação estavam mortos por sua ganância. A imagem de Antônio, com seus olhos cansados e seu ar de pai severo, agora era uma máscara grotesca. Cada gesto de bondade, cada palavra de conselho era uma mentira, uma farsa construída sobre um crime. E Eduardo, o assassino, andando pela fazenda como se fosse dono de tudo, como se tivesse o direito. Zé chorou até não ter mais lágrimas. Ficou sentado no chão frio, encostado na cama, os olhos secos e ardendo. A lanterna apagada ao seu lado. Na escuridão total, a verdade era ainda mais nua, mais cruel. Ele tinha as provas. Tinha o que precisava para levar para a polícia, para destruir Antônio Mendes e Eduardo Costa. Mas uma dúvida cruel surgiu. Ele olhou para os papéis, agora um vulto branco no escuro. E se Antônio tivesse um motivo? E se ele realmente nunca quisesse as mortes? A culpa que ele carregava nos olhos era real? Não. Ele sacudiu a cabeça violentamente. Não importava. Seu pai e sua mãe estavam mortos, queimados, por dinheiro. Não havia perdão para isso. Ele se levantou, os joelhos fracos, escondeu os documentos dentro da caixa de madeira, debaixo da cama, junto com a foto dos pais e o pedaço de couro com a marca. Era o lugar mais seguro que ele conhecia. Deitou-se na cama, mas o sono não veio. Ficou olhando para o teto, a mente trabalhando num ritmo febril. O que fazer agora? Denunciar? Imediatamente? O risco era grande. Eduardo era perigoso. Tinha capangas. Se Zé fizesse alguma movimentação, eles poderiam agir primeiro. A conversa no bar provava que Eduardo já estava desconfiado. Ele precisava de um plano. Precisava de segurança. Talvez fosse para a cidade, direto para a delegacia. De manhã, enquanto raciocinava, uma parte dele, pequena e fraca, ainda se agarrava à imagem do Antônio que ele conheceu. O homem que lhe deu uma chance. O homem que parecia carregar uma tristeza imensa. Mas essa parte foi esmagada pela memória dos pais sorrindo na foto amarelada. Porque aquele homem também era o mesmo que assinou aquele contrato falso, comprando a vida deles por algumas cabeças de gado. O primeiro raio de luz do amanhecer começou a clarear a janela. Zé se levantou. Sua decisão estava tomada. Não podia esperar. Tinha que agir. Hoje, tomou um banho gelado, vestiu suas roupas de trabalho, colocou os documentos dentro de uma bolsa de lona junto com sua garrafa de água. Parecia normal. Saiu do quarto. O alojamento já começava a acordar. Ele cumprimentou os homens com um aceno, como sempre fazia. Ninguém notou nada diferente. Foi até o estábulo, preparou sua moto. Precisava de uma desculpa para ir à cidade. Dirigiu-se até a casa grande. Precisava falar com o capataz Luiz. No caminho passou pelo pasto onde Estrela estava. Parou. A vaca veio até a cerca. Ele esticou a mão, tocou seu focinho. Eu sei, Estrela. Ele sussurrou. Eu sei de tudo agora. Vou fazer justiça. Por você. Por eles. Ele estava se virando para ir embora quando uma voz o chamou. Zé.
Era Antônio Mendes. Ele estava na varanda lateral de pijama com um roupão sobre os ombros. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Seus olhos azuis estavam vermelhos, fundos. Ele segurava uma xícara de café, mas suas mãos tremiam levemente. Zé parou. Toda a raiva, toda a dor subiu à sua garganta. Ele teve que fechar os punhos para não gritar. "Bom dia, seu Antônio", ele falou, a voz metálica, estranha para seus próprios ouvidos. Antônio o observou por um longo momento. A tensão no ar era tão espessa que dava para cortar. O velho fazendeiro abriu a boca, fechou. Parecia lutar com palavras que não saíam. Tudo bem com você, Zé?" Antônio finalmente perguntou, com uma voz rouca e baixa. Zé olhou diretamente para os olhos do homem. Pela primeira vez em 20 anos, ele não desviou o olhar. E naqueles olhos azuis, ele não viu apenas culpa. Viu um pedido de ajuda, um desespero profundo. "Não, seu Antônio", Zé respondeu lento e claro. "Nada está bem, e eu acho que o senhor sabe o porquê." Antônio ficou pálido. A xícara em sua mão tremeu mais forte, derramando um pouco de café no chão da varanda. Ele não disse nada, apenas segurou o olhar de Zé, e em seu rosto a máscara do patriarca respeitado rachou de vez, revelando o homem aterrorizado e arrependido por baixo. Zé deu meia volta e foi embora, deixando Antônio paralisado na varanda. Ele não tinha mais dúvidas. A reação do homem era a confissão silenciosa que ele precisava. Agora era hora de agir. A bolsa com os documentos pesava em seu ombro como uma pedra. A justiça, depois de 33 anos, finalmente estava a caminho. E Zé Oliveira ia entregá-la pessoalmente. Zé não chegou nem até sua moto. Antônio Mendes o alcançou no meio do pátio, com passos rápidos e desesperados, o roupão abrindo atrás dele como asas de um morcego. "Zé, espere, por favor." A voz de Antônio era um pedido rouco, cheio de um medo que Zé nunca ouvira nele. Zé parou, mas não se virou. Suas mãos se apertaram no guidão da moto. A bolsa com os documentos parecia queimar seu ombro. "Preciso ir à cidade, seu Antônio. Tenho um serviço." "O serviço pode esperar", Antônio disse, chegando mais perto. Ele estava pálido e seus olhos azuis, agora vermelhos e inchados, imploravam. "Preciso falar com você. Agora. Em algum lugar. Privado." Zé finalmente se virou. O ódio que fervia dentro dele tornava sua visão turva. "O senhor não tem nada que eu queira ouvir." "Tenho. Por favor." Antônio olhou em volta, como se temesse que Eduardo pudesse aparecer a qualquer momento. "No estábulo. É o único lugar onde a gente pode falar sem ser ouvido." Zé hesitou. Cada fibra do seu ser gritava para ele subir na moto e nunca mais olhar para trás. Mas outra parte mais fraca queria ouvir. Queria ver o homem se arrastar. Queria ouvir a confissão daquela boca que mentiu para ele por 20 anos. Com um gesto brusco, ele assentiu. 5 minutos. Antônio liderou o caminho, não para o estábulo principal, mas para um menor, mais antigo, que era usado apenas para armazenar ferramentas e alguns arreios velhos. Era escuro e cheirava a couro envelhecido e óleo. Assim que entraram, Antônio fechou a porta pesada de madeira. A única luz vinha de uma pequena janela suja no alto. O velho fazendeiro se encostou na parede, como se precisasse do apoio para se manter em pé. Ele respirava com dificuldade. Zé ficou parado no meio do estábulo, os braços cruzados. Não disse nada, apenas esperou. Antônio tentou falar, mas as palavras pareciam presas. Ele engoliu seco, passou uma mão no rosto. Eu vi o seu olho esta manhã." Antônio começou, a voz trêmula. "Eu sei o que você sabe." "O que eu sei?" Zé cortou, a voz gelada. "O que eu sei, seu Antônio? Que o senhor é um homem honesto? Um homem justo? É isso que eu sei?" Antônio fechou os olhos como se tivesse levado um soco. Quando os abriu, estavam cheios de lágrimas. "Não, você sabe que eu não sou nada disso. Você sabe, sobre Miragem." O nome da fazenda perdida ecoou no estábulo silencioso como um grito. "Fale", Zé ordenou sem piedade. Antônio baixou a cabeça. As lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas enrugadas, caindo no chão de terra batida. Eu estava perdido, Zé. A São José ia ser penhorada. As dívidas eram maiores do que tudo. Eu ia perder a terra do meu pai, do meu avô. Eu não via saída." Zé não se moveu. Seu rosto era uma máscara de pedra. "Então, eu ouvi falar da Miragem, do seu pai. Um homem bom, com um rebanho pequeno, mas saudável. Isolado, sem proteção." Antônio engasgou em um soluço. A ideia veio na desesperação. Era uma ideia horrível, eu sabia, mas o medo de perder tudo foi maior.
O Senhor mandou roubar o gado dos meus pais. Zé disse, não como uma pergunta, mas como uma afirmação fatual. Sua voz não tremia. Antônio assentiu, a cabeça pesada de vergonha. Mandei. Contratei o Eduardo, que na época fazia esse tipo de serviço. Eu disse para ele tirar o gado, apenas o gado, de noite, de forma limpa. Limpa? Zé repetiu, e pela primeira vez sua voz rachou, carregada de um veneno amargo. Fogo é limpo, seu Antônio. Antônio ergueu as mãos, como se quisesse se defender de um golpe. Não, eu não ordenei o fogo. Juro por Deus, por tudo que é sagrado, eu nunca quis aquilo. Eu só queria o gado. Eu pensei que seu pai iria pensar que foi um roubo comum, que os animais foram levados para longe. Eu nunca, jamais quis machucar alguém. Ele estava chorando abertamente agora, o corpo sacudido pelos soluços. Um homem de 60 anos, despedaçado. Mas alguém morreu, Zé sussurrou, e suas próprias lágrimas, secas há muito tempo, ameaçaram voltar. Meu pai, minha mãe, eles estavam dentro de casa. Eu não sabia, Antônio gritou, a voz cheia de agonia. O Eduardo, ele fez por conta própria. Ele disse depois que foi para cobrir os rastros, que uma casa queimada, uma tragédia, desviava a atenção. Ele não sabia. Ele disse que achou que a casa estava vazia. Eu acreditei nele na hora, porque era mais fácil acreditar, porque eu não queria carregar aquele peso. Antônio escorregou pela parede até sentar no chão, um amontoado de pano e desespero. Mas eu carreguei, todo dia desde então. Quando você chegou aqui, um menino magro e quieto, foi como se Deus estivesse me punindo na cara, me forçando a olhar para o que eu fiz. Você trabalhou com tanta lealdade, tanta honestidade, e eu tinha que olhar para você e saber que eu tirei sua família do mundo. Zé não sabia o que sentir. A raiva ainda estava lá, um fogo negro. Mas vendo aquele homem destruído no chão, uma sensação estranha e repugnante começou a crescer. Pena. Por 20 anos, Zé falou, a voz rouca. Por 20 anos o Senhor olhou para mim, me deu ordens, me agradeceu pelo trabalho e sabia, o Senhor sempre soube. Sempre, Antônio confessou num sussurro. E cada obrigado, cada bom trabalho, Zé, era uma faca na minha consciência. Eu tentei compensar de outras formas, doações, caridade, ser um patrão justo, mas nada tirava o peso. Nada tirava o seu rosto da minha mente e o rosto dos seus pais que eu imaginei 1000 vezes. Ele ergueu os olhos, encharcados-se, para Zé. Eu estou arrependido, Zé, de uma forma que não dá para medir. Aquela noite me matou também, só que meu corpo continuou andando. Eu vivo no inferno desde então. Zé virou as costas, incapaz de olhar para aquela cena por mais tempo. Ele caminhou até a pequena janela, olhando para a poeira flutuando nos raios de sol. O silêncio no estábulo era pesado, cortado apenas pelos soluços abafados de Antônio. E Eduardo? Zé perguntou sem se virar. Ele não tem remorso. Para ele foi um trabalho bem feito. Ele usou aquele dinheiro, aquele gado para se firmar como meu sócio. Eu o mantive perto, porque tenho medo dele, porque ele sabe, e porque de alguma forma doente, eu sentia que merecia sofrer sua presença. Era minha penitência. Zé riu, um som seco e sem humor. Sua penitência. Meus pais queimaram até virar cinzas, e sua penitência é ter um sócio desagradável. Eu sei como soa, Antônio murmurou. Não há justificativa. Não há perdão possível para o que eu fiz. Finalmente Zé se virou. O ódio e a pena lutavam dentro dele, criando uma confusão dolorosa. Por que me contar agora? Porque eu descobri? Sim. E por quê? Porque eu não aguento mais ver você descobrindo, ver a verdade nos seus olhos. Foi a gota d'água. Eu não posso carregar essa mentira por mais um dia. Eu prefiro que você me odeie, que me denuncie, que pegue tudo que é meu, do que continuar fingindo. Antônio se arrastou de joelhos, uma cena humilhante e terrível. Ele não chegou perto de Zé, parou a alguns metros de distância. Eu ofereço tudo para você, Zé, tudo. A fazenda São José, as terras, o dinheiro nos bancos. Tudo que eu construí foi com a semente daquele crime. É seu por direito. Tome, eu assino os papéis hoje. Eu vou embora, eu me entrego para a polícia. Só peço que você cuide da Inara. Ela não sabe de nada. Ela é inocente em tudo isso. Zé olhou para o homem a seus pés. O poderoso Antônio Mendes, reduzido a um pedido de esmola. Era isso que ele queria? Ver o homem destruído? A justiça era essa? Ele sentiu um vazio enorme. A busca pela verdade que o consumiu nos últimos dias chegou ao fim, e o final era esse. Um velho chorando no chão sujo, oferecendo um império manchado de sangue.
O seu dinheiro não traz meus pais de volta, Zé disse, sua voz finalmente quebrando. As suas terras não apagam o fogo. Nada que o Senhor fizer vai consertar o que foi feito. Eu sei, Antônio chorou. Eu sei, mas é tudo que eu tenho para dar. Zé pegou a bolsa de lona e a abriu. Tirou os documentos, as folhas amareladas. Jogou-os no chão na frente de Antônio. Essas são as provas, o contrato falso, a lista do gado da miragem, com a sua assinatura. Antônio olhou para os papéis como se fossem serpentes. Ele não tentou pegá-los, apenas assentiu, lentamente. Está tudo ali, a minha sentença. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Zé respirava com dificuldade. A decisão estava em suas mãos. Ele poderia pegar aqueles papéis, ir para a polícia e destruir Antônio Mendes para sempre. A justiça dos homens seria feita, mas a imagem de Inara, a filha doce e gentil de Antônio, que sempre tratou Zé com respeito, veio à sua mente. Ela perderia o pai, tudo o que conhecia, e a própria destruição de Antônio. Ela parecia vazia. O homem já estava destruído por dentro há décadas. Eu não quero a sua fazenda, Zé disse finalmente com um cansaço que ia até os ossos. Eu não quero o seu dinheiro. Essa riqueza, ela tem o cheiro da madeira queimada da minha casa. Então, o que você quer? Antônio perguntou, esperançoso e aterrorizado ao mesmo tempo. Zé não sabia. O ódio ainda estava lá, mas agora misturado com uma confusão imensa. Ele pegou os documentos do chão, guardando-os de volta na bolsa. Eu preciso pensar. Ele disse, e era a verdade mais pura que ele dissera. Eu tenho as provas, eu decido o que fazer com elas. Até lá, o Senhor vive com o seu inferno, porque eu acho que é um castigo pior do que qualquer cadeia. Ele se dirigiu à porta. Antônio ficou sentado no chão, imóvel. Zé, o velho chamou uma última vez. Eu sou um monstro, eu aceito isso, mas o meu arrependimento, ele é real, todo dia, todo minuto. Zé não respondeu. Ele abriu a porta e saiu para a luz do dia, deixando as sombras e a confissão de para trás. O sol estava alto, mas Zé não sentia seu calor. Caminhou até sua moto em um estado de entorpecimento. A bolsa com as provas, que antes pesava como uma âncora, agora parecia sem sentido. Ele tinha o poder, tinha a verdade, tinha o criminoso confessando a seus pés. Então por que ele se sentia tão vazio? Por que a raiva dava lugar a uma tristeza tão profunda que doía no peito? Ele olhou para a casa grande. Em uma das janelas do andar de cima, viu Inara. Ela estava olhando para o jardim com um livro na mão, serena e ignorante de tudo. Zé ligou a moto. Não foi para a cidade, não foi para a polícia. Dirigiu até o pasto mais distante, onde o barulho do motor não atraía a atenção. Desligou a moto e simplesmente ficou sentado, olhando para o horizonte sem fim. A justiça que ele tanto procurou tinha um gosto amargo. E o perdão? O perdão parecia uma montanha impossível de escalar. Enquanto isso, do outro lado da fazenda, Eduardo Costa observava de longe Zé sair do estábulo velho. Seus olhos estreitos refletiam um cálculo frio. Ele vira Antônio entrar lá, atrás de Zé. Vira a expressão devastada de Zé ao sair. Algo tinha acontecido, algo sério. O velho tinha falado. Eduardo sorriu. Um sorriso que não tinha nenhuma alegria. O plano estava mudando. Agora, ele teria que se livrar dos dois. A observação de Eduardo não foi por acaso. Ele estava no escritório da sede, falando ao telefone, quando viu pela janela Antônio, de pijama e roupão, correr atrás de Zé Oliveira com uma urgência desesperada. Algo na cena acionou todos os seus alarmes. Ele terminou a ligação rapidamente e ficou observando. Viu os dois entrarem no estábulo velho, viu a porta se fechar, ficou esperando, os olhos fixos na entrada, os dedos batendo levemente na borda da janela. Quando a porta se abriu e Zé saiu, Eduardo não precisou ser um especialista para ler a expressão no rosto do vaqueiro. Era uma mistura de fúria, dor e confusão profunda. Zé olhou para a casa diretamente para a janela de Inara, com um olhar perdido, antes de sair em sua moto em direção aos pastos distantes. Minutos depois, Antônio saiu. O homem parecia ter encolhido. Caminhava devagar, os ombros caídos, como se carregasse um peso físico enorme. Ele nem olhou em volta. Subiu os degraus da varanda e desapareceu dentro de casa. Eduardo afastou-se da janela. Um sorriso frio e calculista apareceu em seus lábios. O velho tinha falado, tinha confessado. A culpa finalmente tinha engolido Antônio Mendes inteiro, e ele tinha despejado tudo no colo do vaqueiro. Isso mudava tudo. Antônio era uma ameaça agora. Um homem consumido pelo remorso era imprevisível.
Poderia confessar para a polícia, poderia tentar fazer alguma coisa estúpida para se redimir. E Zé tinha a verdade agora. E tinha provas, com certeza. O vaqueiro quieto era uma bomba relógio. Eduardo não podia esperar para ver o que aconteceria. Ele tinha que agir, e rápido. Ele pegou seu telefone celular e discou um número. Jorge, é o Duda. Preciso de um serviço, urgente. Encontro em 1 hora no lugar de sempre. 1h30 depois, Eduardo estava na cidade, em um bar diferente, mais afastado, frequentado apenas por caminhoneiros e pessoas que não faziam perguntas. Ele estava em uma mesa no fundo, com um homem grande de braços grossos e rosto marcado, chamado Jorge. O problema é duplo, Eduardo explicou, tomando um gole de cerveja. Sua voz era baixa e plana, sem emoção. O velho Antônio está mole. Contou tudo para o vaqueiro. E o vaqueiro não é burro. Ele tem coisas que podem nos complicar. Jorge, um homem de poucas palavras, assentiu. Quer que a gente resolva os dois? Quero, mas tem que ser inteligente. Direto chamaria a atenção. O velho é conhecido. Sumir com ele ia levantar um puta de um rebu. E o vaqueiro? O vaqueiro é mais fácil, mas ainda assim... Eduardo pensou por um momento. Seus olhos castanhos claros brilhavam com uma ideia. Na verdade, tem um jeito melhor. Um jeito de resolver os dois e ainda garantir o que eu quero de uma vez. Como? Eduardo sorriu. O ponto fraco do velho não é mais a consciência. É a filha, a Inara. Ele faria qualquer coisa por ela. Jorge entendeu imediatamente. Seus olhos estreitaram. Sequestro? Chamemos de persuasão. Vocês pegam a menina. Levam para um lugar seguro, longe. Eu converso com o Tonho. Explico que para a segurança dela é melhor ele passar a fazenda toda para o meu nome, assinar os papéis. Depois que os papéis estiverem registrados, a menina volta. E se ele for para a polícia? Ele não vai. Ele vai fazer o que eu mandar. A Inara é a única coisa pura na vida dele. Ele vai entregar tudo para tê-la de volta. E depois que eu tiver a propriedade no meu nome, aí a gente pensa nos próximos passos. Talvez um acidente trágico para o velho, que ficou tão abalado com o sequestro da filha que não aguentou. E o vaqueiro? Bem, o vaqueiro pode ter um desentendimento fatal com uns ladrões de gado. Jorge sorriu, um sorriso que combinava com o de Eduardo. Gosto do plano, é limpo, é prático, corrigiu Eduardo. Sentimentos são um mau negócio, Jorge. O Tonho esqueceu disso, agora ele vai pagar. Eles combinaram os detalhes. Jorge tinha 2 homens de confiança. Inara tinha uma rotina. 3 vezes por semana ela ia à cidade à tarde para dar aulas de reforço para crianças carentes em uma pequena igreja. Era no trajeto de volta, numa estrada rural pouco movimentada, que seria mais fácil. Amanhã, disse Eduardo, finalizando. Eu cuido de distrair o Tonho aqui na fazenda. Vocês fazem o serviço. Me avisem quando tiverem ela. No dia seguinte, a tarde na fazenda São José transcorreu com uma normalidade enganadora. Zé estava trabalhando longe, nas divisas norte, tentando afogar a confusão em trabalho físico. Antônio não tinha saído de seu quarto o dia todo, segundo a empregada. Eduardo, porém, estava agitado. Por volta das 3 da tarde, ele foi até o quarto de Antônio e bateu na porta. Tonho, preciso conversar sobre a questão das divisas com a fazenda do Silva. É urgente. Demorou um pouco, mas a porta se abriu. Antônio estava vestido, mas parecia um fantasma. Seus olhos estavam mortos. O que foi, Eduardo? Melhor a gente tratar no escritório. Tem uns mapas. Eduardo passou a próxima hora monopolizando a atenção de Antônio com papéis e mapas, discutindo limites de terra de uma forma desnecessariamente complicada. Tudo para garantir que Antônio estivesse longe do telefone. Enquanto isso, na estrada de terra que ligava a igreja à fazenda São José, o carro simples de Inara foi interceptado por uma caminhonete velha. 2 homens com capuzes desceram. O procedimento foi rápido e profissional. Um deles quebrou o vidro do lado do motorista, abriu a porta e, sob a mira de uma arma, forçou Inara a sair. Ela mal teve tempo de gritar. Foi amordaçada, teve os olhos vendados e foi jogada na parte de trás da caminhonete, que saiu em velocidade, levantando uma nuvem de poeira. O carro de Inara foi deixado ali, com a porta aberta, uma cena clara de crime. 40 minutos depois, o telefone celular de Eduardo vibrou. Ele olhou a mensagem. Passarinho na gaiola. Ele disfarçou um sorriso e se levantou. Bom, Tonho, acho que por hoje é isso. Vou dar uma volta, conferir umas coisas. Antônio apenas assentiu, sem energia, imerso em sua própria dor.
Eduardo saiu da sede e foi direto para seu escritório particular, um anexo da casa que ele usava. Lá, fechou a porta e fez uma ligação. Jorge, tudo certo? Tudo. Ela tá no lugar seguro, assustada, mas intacta. Perfeito. Agora é a minha parte. Eduardo esperou até o início da noite. A escuridão era sua aliada. Ele saiu de seu escritório e foi até a sala de estar, onde Antônio estava sentado em uma poltrona, olhando para o vazio, uma xícara de chá frio na mesa ao lado. Tonho, Eduardo chamou com uma voz suave, quase amigável. Antônio ergueu os olhos lentamente. Eduardo, o que você quer? Só vim te dar uma notícia sobre a Inara. No instante em que o nome da filha foi mencionado, um brilho de vida voltou aos olhos de Antônio. Inara? Ela não voltou ainda. Ela devia ter chegado. Ela não vai chegar, Tonho. Eduardo cortou, sua voz perdendo a suavidade. Pelo menos não enquanto a gente não acertar as coisas. Antônio se levantou da poltrona, de repente, o rosto pálido. O que você está dizendo? Estou dizendo que a sua filha está com alguns amigos meus, num lugar bem longe daqui. Ela está bem, por enquanto. A compreensão chegou ao rosto de Antônio como um choque físico. Ele cambaleou, agarrando o braço da poltrada para se sustentar. Você sequestrou minha filha? A voz dele era um sussurro de horror. Que palavra feia, Tonho. Eu só garanti que ela ficasse segura, enquanto a gente resolve uma questão de negócios. O que você quer? Antônio rugiu, a fúria e o desespero tomando conta dele. Ele avançou em direção a Eduardo, mas parou quando viu a expressão gelada no rosto do sócio. Quero o que é justo. Você tá velho, Tonho, tá fraco, tá deixando os sentimentos atrapalharem os negócios. A São José precisa de uma mão forte. A minha mão. Então, você vai passar a fazenda para mim. Tudo. Terras, gado, o nome da empresa. Você vai assinar os papéis de transferência. Você é louco. Eu nunca vou fazer isso. Eduardo tirou o telefone dos bolsos, tocou um botão e colocou no viva voz. A voz de Inara, abafada e chorosa, saiu do aparelho. Papai, por favor, papai, faça o que ele pede. Eles me machucam, papai, por favor. Inara, Antônio gritou, seu rosto se desfazendo em desespero. Eduardo desligou a ligação. Ela está assustada, mas está inteira. Pode continuar assim, ou pode não continuar. Depende de você. Antônio caiu de joelhos no chão. As lágrimas jorravam de seus olhos. Por favor, Eduardo, ela não tem nada a ver com isso. Pega tudo que é meu, mas deixa ela em paz. Ah, mas eu vou pegar tudo. Essa é a condição. Amanhã de manhã, meu advogado vai estar aqui com os papéis. Você assina. No mesmo dia, depois que a transferência estiver protocolada, você tem sua filha de volta, inteira. E se eu for para a polícia? Se você for para a polícia, ou contar para qualquer pessoa, especialmente para aquele vaqueiro, a Inara morre. E morre sofrendo. Você me conhece, Tonho. Sabe que eu cumpro o que prometo. Antônio olhou para Eduardo e viu o mesmo homem frio e cruel que ele conhecera décadas atrás. O homem que botou fogo na miragem sem hesitar. A esperança deixou seu corpo. Ele estava derrotado. Está bem, ele sussurrou, a cabeça baixa. Eu assino. Só não machuque ela. Claro que não. Ela é a minha garantia. Eduardo se virou para sair. Na porta parou. Ah, e Tonho, nada de tentar ser herói. Nada de conversinhas com o Zé Oliveira. Um deslize e a menina paga. Eduardo saiu deixando Antônio sozinho no chão da sala, destruído por uma dor maior do que qualquer remorso. Enquanto isso, Zé voltava do trabalho no final da tarde. Ao passar pelo alojamento, ouviu os outros vaqueiros comentando. Estranho o carro da moça Inara ter quebrado na estrada assim. Acharam a porta aberta, o vidro quebrado. O capataz foi lá ver. Não tinha sinal dela. O doutor Antônio tá desesperado. Zé parou. O sangue pareceu esfriar em suas veias. O que aconteceu? Não sabem direito, Zé. Aparentemente a moça Inara foi assaltada na estrada. Ou pior, sumiu. Zé não esperou para ouvir mais. Ele correu em direção à sede. Viu a luz acesa na sala. Viu, através da janela, Antônio de joelhos no chão, o rosto enterrado nas mãos. E viu à distância a silhueta de Eduardo saindo do escritório anexo, olhando para a cena na sala com uma expressão de satisfação cruel antes de entrar em sua picape e a partir. As peças se encaixaram na mente de Zé com uma clareza terrível. A confissão de Antônio, a fraqueza do velho, a ambição sem limites de Eduardo. O sequestro não era um acidente, era um movimento.
Eduardo estava fazendo a sua jogada final e usava a filha inocente de Antônio como moeda. Zé ficou parado no escuro do pátio, a respiração presa. A promessa que ele fizera a si mesmo ecoou em sua mente. Nunca mais ajudar a família Mendes. Mas Inara não era Antônio. Ela era gentil, ela era boa. Ela dava livros para as crianças pobres da cidade. Ela sempre cumprimentava Zé com um sorriso verdadeiro. Ela era uma vítima, assim como ele tinha sido. Sua honra de vaqueiro, um código simples e rígido que seu pai verdadeiro lhe ensinara, falou mais alto que o ódio. Um homem não vê uma injustiça e vira a cara. Um homem não deixa uma pessoa inocente sofrer por causa de brigas dos outros. Com o coração pesado e uma determinação fria, Zé Oliveira virou-se e caminhou em direção à porta da sala. Para salvar a filha do homem que destruiu sua vida, ele teria que se aliar ao próprio diabo. Zé não bateu na porta. Ele a abriu e entrou diretamente na sala. Antônio estava no mesmo lugar, de joelhos no chão, mas ergueu a cabeça ao ouvir a porta se abrir. Seus olhos vermelhos e inchados se arregalaram ao ver Zé. Não era a reação de um patrão vendo seu empregado. Era o olhar de um homem encurralado vendo um juiz entrar em sua cela. Zé! A voz de Antônio saiu rouca e quebrada. O que você quer? Zé fechou a porta atrás de si. O som ecoou na sala silenciosa. Ele andou até o centro do cômodo mantendo uma distância. Não conseguia se forçar a chegar mais perto. Ouvir falar sobre a Inara, Zé disse, sua voz neutra sem calor. É verdade? Ela sumiu? Uma nova onda de dor atravessou o rosto de Antônio. Ele baixou a cabeça novamente, os ombros sacudindo. Ele levou ela, o Eduardo. Ele levou minha filha. Zé já sabia, mas ouvir a confirmação ainda foi um golpe. Por quê? Antônio contou, entre soluços e palavras engasgadas, sobre a visita de Eduardo, sobre a ligação com a voz de Inara, sobre a exigência, a fazenda em troca da vida dela. Ele disse que se eu fosse para a polícia, ou se eu contasse para alguém, ele a matava. Antônio terminou. Uma concha vazia de homem. Zé observou-o por um longo momento. A raiva ainda estava lá, um carvão quente no seu peito. Aquele homem no chão era responsável pela morte de seus pais. Merecia sofrer. Mas Inara não. Você vai fazer o que ele pede? Zé perguntou. O que mais eu posso fazer? Antônio chorou, erguendo as mãos em desespero. Eu não posso perdê-la, Zé. Ela é tudo que eu tenho. Eu já perdi o direito de ter uma filha, eu sei, mas ela existe, e eu não posso deixar ele machucá-la. Se você entregar a fazenda para ele, ele vai soltá-la? Zé questionou, sua voz ainda plana. Você acha mesmo que o Eduardo vai cumprir a palavra dele? Ele matou meus pais por um punhado de gado. O que impede ele de matar a Inara depois que tiver os papéis assinados? Para não deixar testemunhas. Antônio pareceu não ter pensado nisso. O horror em seu rosto se aprofundou. Meu Deus, ele faria isso. Claro que faria. Então dar a fazenda para ele não é a solução. É só adiar o problema. E no final, você perde a filha e a terra. Antônio olhou para Zé, uma centelha de esperança brilhando no fundo do desespero. O que você está sugerindo? Você veio aqui para me ajudar? Zé respirou fundo. As palavras do seu pai, uma lembrança distante, ecoaram. Homem que vê injustiça e vira a cara, vira cúmplice. Eu não estou aqui para ajudar você, Zé corrigiu firme. Estou aqui porque a Inara é uma pessoa inocente. Ela não tem nada a ver com o que você e o Eduardo fizeram. Ela não merece sofrer por causa dos pecados do pai. Antônio concordou com a cabeça, rapidamente, humildemente. Não, ela não merece. Ela é a única coisa boa que eu fiz na vida. O Eduardo falou onde ela está? Não, só disse que está longe daqui, com amigos dele. Zé começou a andar pela sala pensando. Seu cérebro, acostumado a ler trilhas de animais e a entender a lógica do sertão, começou a trabalhar. Ele não ia levar ela para muito longe. Arriscar transporte longo é perigoso. Ele precisa ter ela por perto para controlar você, para poder resolver as coisas rápido depois. Zé parou, olhando para Antônio. Ele tem alguma propriedade? Um lugar afastado que ele usa para coisas? Antônio pensou. Seu rosto pálido mostrou um lampejo de memória. Tem a antiga fazenda Santa Rosa. Ela fica a uns 40 quilômetros daqui, na direção da serra. Ficou abandonada depois que o dono morreu. O Eduardo tentou comprar por um preço baixo anos atrás. Ele falava que era um lugar útil, isolado.
Zé conhecia o lugar. Uma terra ruim, com uma casa-sede meio caída, longe de tudo. Era perfeito para Eduardo. Pode ser lá, Zé murmurou, mais para si mesmo. Mas e se não for? Antônio perguntou, levantando-se do chão com dificuldade. E se a gente for lá e ela não estiver, o Eduardo fica sabendo e... A gente não vai chegar batendo na porta. Zé interrompeu. A gente vai ver, observar. O Eduardo acha que você está sozinho e acabado. Ele não vai esperar que você faça nada, muito menos que eu esteja com você. Antônio olhou para Zé com uma mistura de admiração e vergonha profunda. Por quê? Por que você está fazendo isso? Depois de tudo que eu fiz? Zé enfrentou o olhar dele. Porque eu não sou igual a você. E não sou igual ao Eduardo. Minha honra não tem preço. E a Inara é uma alma boa. Isso é o suficiente. As palavras atingiram Antônio como um tapa. Ele desviou o olhar envergonhado. O que a gente precisa fazer? Antônio perguntou, sua voz um pouco mais firme. Ele estava se agarrando à única tábua de salvação que tinha. Primeiro você precisa agir normal. Amanhã, quando o advogado do Eduardo chegar, você assina os papéis. Antônio ficou chocado. Mas você disse que era uma má ideia? É, mas você tem que fazer ele achar que está ganhando. Enquanto isso, a gente age. Hoje mesmo. Hoje? Agora? Já está de noite. A noite é nossa amiga, Zé disse. Você sabe dirigir na estrada de terra para a Santa Rosa no escuro? Sei, mas não sei me esconder. Não sei fazer essas coisas. Você não precisa. Você me leva até perto. Eu vou o resto do caminho a pé. Você fica escondido, longe com o carro. Se algo der errado, você vai embora e chama a polícia. Mesmo que ele ameace a Inara, porque se eu falhar, ele vai matar as duas de qualquer jeito. Antônio pareceu fraco, mas assentiu. Ele estava entregando o comando total para Zé. Era a sua penitência e sua única esperança. Precisamos de armas? Antônio perguntou. Zé pensou. Você tem uma arma? Tenho um revólver velho, do meu pai. Está na gaveta do meu quarto. Pega. E uma faca. Faca é silenciosa. Zé olhou para suas próprias mãos. Elas eram suas armas principais. Conheciam o trabalho. Em 10 minutos, eles estavam prontos. Antônio, vestido com roupas escuras, parecia um fantasma. Ele entregou a Zé uma faca de caça com bainha de couro. Zé a prendeu no cinto, sob a camisa. Saíram pela porta dos fundos, evitando qualquer luz. Antônio tinha uma caminhonete velha e simples, que não chamaria a atenção. Entraram, e Antônio ligou o motor, o som parecendo alto demais no silêncio da noite. A estrada era um risco. Se Eduardo ou algum de seus homens os visse, mas era um risco necessário. Enquanto Antônio dirigia, tenso, as mãos suando no volante, Zé olhava pela janela para o sertão escuro. Zé, Antônio disse, depois de um longo silêncio. Se a gente conseguir ela de volta, e se eu sobreviver a isso, eu vou me entregar para a polícia. Eu vou contar tudo, sobre Miragem, sobre o Eduardo, tudo. Zé não olhou para ele. Isso é problema seu. Minha conta com você é outra, e ainda não está fechada. Antônio não disse mais nada. Aceitou a frieza como seu castigo. A viagem levou quase 1 hora por estradas ruins e escuras. Quando Antônio diminuiu a velocidade e apagou os faróis, eles estavam a cerca de 2 quilômetros da entrada da Santa Rosa, por uma trilha secundária que só Antônio conhecia. É por aqui, Antônio sussurrou. A trilha leva até um morro atrás da casa-sede. Dá para ver de lá. Fica aqui. Esconda o carro atrás daquela moita. Não faça barulho. Não acenda a luz. Se você ouvir tiros, ou se eu não voltar em 3 horas, você vai embora e vai direto para a polícia. Entendeu? Entendi. Antônio olhou para Zé, e no escuro do carro seus olhos brilharam com lágrimas novamente. Zé, obrigado. Não pelo que você está fazendo por mim, pelo que está fazendo por ela. Zé não respondeu. Apenas acenou com a cabeça e saiu do carro, desaparecendo na escuridão como uma sombra. A trilha era íngreme e cheia de pedras soltas. Zé se movia com a paciência e o silêncio de um caçador. Seus sentidos, aguçados por uma vida no campo, estavam no limite. Ele ouvia cada barulho da noite. O vento, um inseto, o farfalhar de um pequeno animal na vegetação. Depois de 40 minutos de caminhada, ele avistou as luzes, fracas, vindas de uma janela, a casa-sede da Santa Rosa. Ele se aproximou rastejando, usando a cobertura do mato alto e seco.
Chegou a uma distância onde podia ver. Era uma casa de um andar com a varanda desabando. Um carro estava estacionado ao lado, coberto com uma lona. A picape de Jorge, provavelmente. Uma luz fraca vinha de uma janela no lado direito. O resto da casa estava escuro. Zé ficou observando por um longo tempo. Viu um homem sair da casa, esticar os braços e acender um cigarro. Era um homem grande, um dos capangas. Ele deu algumas voltas, olhou ao redor com desinteresse e voltou para dentro. Parecia haver pelo menos 2, talvez 3 homens, e Inara estava em algum lugar ali. Zé avaliou a situação. A entrada frontal era suicídio. A porta dos fundos provavelmente estava trancada. A janela com luz. Talvez fosse uma sala onde eles estavam. Ele começou a rastejar em um amplo círculo, procurando por outra entrada. Na parte de trás da casa encontrou uma janela basculante do porão, meio enterrada. A madeira estava podre. Com cuidado infinito, ele forçou a janela. Ela cedeu com um rangido baixo. O cheiro de mofo e terra subiu até ele. Era uma abertura estreita, mas ele conseguiu se espremer para dentro, caindo em um chão de terra batida. Estava no porão escuro, silêncio total. Ele ficou parado por alguns minutos, deixando seus olhos se acostumarem à escuridão e ouvindo. Nenhum som de cima. Tinha que subir. Tinha que encontrar Inara, e tinha que fazer isso sem alertar os homens. Ele encontrou uma escada de madeira que levava a uma porta no piso de cima. A porta estava entreaberta. Ele subiu um degrau de cada vez, testando cada um para não fazer barulho. No topo, ele espreitou pela fresta. Era uma cozinha velha e vazia. A luz vinha do corredor à frente. Ele podia ouvir vozes agora, vozes abafadas vindo de uma sala. Amanhã o Duda resolve tudo, e a gente se livra da encrenca, uma voz grossa dizia. Era Jorge. E a menina? Outra voz perguntou. A menina é problema do Duda, a gente só entrega. Zé engoliu seco. Ele tinha que achar Inara antes que eles a levassem para outro lugar, ou antes que Eduardo resolvesse as coisas. Ele saiu da cozinha e deslizou pela parede do corredor escuro. Havia 2 portas fechadas. Uma delas, a da frente, provavelmente dava para a sala onde os homens estavam. A outra, no fundo do corredor. Com o coração batendo forte, Zé foi até a porta do fundo. Havia uma fechadura simples e uma chave do lado de fora, trancada por fora. Um bom sinal. Ele girou a chave lentamente. O clique pareceu alto como um tiro. Ele parou, congelado, ouvindo. As vozes na sala continuaram, sem se alterar. Ele abriu a porta, apenas o suficiente para entrar. O quarto era pequeno, com um colchão sujo no chão, e ali, sentada no colchão, com os braços amarrados e um pano na boca, estava Inara. Seus olhos, enormes de medo, se arregalaram ao ver a silhueta de Zé na porta. Ele colocou um dedo nos lábios, pedindo silêncio. Entrou e fechou a porta atrás de si, sem fazer barulho. Inara, ele sussurrou, ajoelhando-se ao lado dela. É o Zé. Eu vim te tirar daqui. Você precisa ficar quieta. Os olhos dela se encheram de lágrimas de alívio e terror. Ela assentiu com força. Zé tirou o pano da boca dela com cuidado. Ela respirou fundo, ofegante. Tem 3 homens. Ela sussurrou, a voz trêmula. Eles têm armas. Eu sei. Seus braços. Zé pegou a faca e, com um movimento rápido e limpo, cortou a corda que prendia seus pulsos. Nesse exato momento, do lado de fora da porta, uma voz grossa ecoou no corredor. E aí, você aí dentro? Tá quietinha? Era Jorge. Ele estava vindo verificar. E a porta estava destrancada. O som dos passos de Jorge no corredor de madeira rangente era lento e pesado. Zé agiu por instinto. Com um gesto rápido, ele empurrou Inara para trás, para o canto mais escuro do quarto, atrás da porta. Ela entendeu, encolhendo-se silenciosamente. Tá dormindo, é? A voz de Jorge estava do lado de fora, agora irritada. A maçaneta começou a girar. Zé se posicionou atrás da porta, a faca firmemente na mão. A porta se abriu para dentro, escondendo-o da vista. A figura grande de Jorge preencheu a entrada, sua silhueta bloqueando a luz fraca do corredor. Ele deu um passo para dentro, olhando para o colchão vazio. Onde diabos? Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Zé saiu de trás da porta como um gato, seu braço esquerdo envolvendo o pescoço de Jorge em um mata-leão forte e súbito, puxando-o para trás. A mão direita, com a faca, subiu até a garganta do homem. Faz um barulho e você morre. Zé sussurrou no ouvido dele, a voz um rosnado baixo e mortal. Jorge congelou. Ele era forte, mas a surpresa e a lâmina fria na sua pele foram argumentos convincentes. Ele soltou um grunhido abafado. Solta a arma, Zé ordenou.
Lentamente, Jorge deixou cair um revólver que segurava na mão direita. A arma caiu no chão de madeira com um baque surdo. Inara, pega a arma, Zé disse sem tirar os olhos do homem. Inara saiu do canto, tremendo, mas com determinação nos olhos. Ela pegou o revólver do chão, segurando-o com as duas mãos. Amarra ele com a corda que estava em você. Enquanto Zé mantinha Jorge imóvel, Inara, com movimentos trêmulos mas eficientes, amarrou os pulsos do homem atrás das costas com os pedaços da corda cortada. Zé então empurrou Jorge para o chão e amarrou seus tornozelos. Onde estão os outros? Zé perguntou, ajoelhando-se ao lado do homem e colocando a lâmina da faca sob seu queixo. Na sala da frente, Jorge respondeu ofegante. 2. O Carlinhos e o Paulinho. Armados? Sim. Zé pegou um pedaço do pano que estava na boca de Inara e o enfiou na boca de Jorge, amarraçando-o. Ele então se virou para Inara. Você fica aqui, tranca a porta por dentro. Não abre para ninguém que não seja eu. Se alguém tentar entrar, você atira, entendeu? Inara assentiu, os olhos muito abertos. Entendi. Zé pegou o revólver do chão, verificou rapidamente. Estava carregado. Ele saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Ouviu a chave girar do lado de dentro. O corredor estava escuro e silencioso. As vozes vinham da sala à frente. Zé se aproximou, deslizando pela parede. A porta da sala estava entreaberta. Ele espreitou. 2 homens estavam sentados em cadeiras velhas, jogando cartas em uma mesa improvisada. Um deles, mais magro, era o Carlinhos. O outro, mais novo, era o Paulinho. Ambos tinham pistolas em coldes no cinto. Cadê o Jorge? Foi ver a princesa e se perdeu? Brincou Carlinhos, dando uma risada. Deve estar se divertindo por aí, disse Paulinho com um sorriso mau. Zé avaliou a situação. 2 homens, alertas, mas distraídos. Ele poderia tentar surpreendê-los, mas o risco de tiros era alto. Tiros poderiam atingir Inara ou atrair a atenção de fora. Ele precisava de distração. Olhou em volta no corredor escuro. Viu uma garrafa de cerveja vazia no chão. Com cuidado, ele a pegou e a jogou com força pela porta dos fundos da casa, que levava à cozinha. A garrafa quebrou com um estampido alto e claro. Que diabos foi isso? Carlinhos disse, levantando-se de um salto. Lá atrás! Paulinho gritou, puxando sua pistola. Os 2 correram em direção ao barulho, passando pela porta da sala e entrando no corredor escuro de costas para Zé. Foi a oportunidade. Zé saiu da sombra, rápido e silencioso. Antes que Paulinho, o último da fila, pudesse reagir, Zé atingiu a parte de trás de sua cabeça com o cabo do revólver. O homem caiu no chão inconsciente. Carlinhos ouviu o baque e se virou. Seus olhos encontraram os de Zé no escuro. Você, ele gritou, erguendo a pistola. Zé não hesitou, atirou. O tiro ecoou na casa pequena, ensurdecedor. A bala acertou Carlinhos no ombro, fazendo-o gritar e deixar a arma cair. Zé avançou e deu um golpe na cabeça dele com a arma, derrubando-o. Silêncio. A poeira de gesso caía do teto. Zé respirou fundo, os ouvidos zunindo. Ele verificou os 2 homens. Estavam inconscientes, mas vivos. Amarrou-os rapidamente com cordas que encontrou em um canto. Agora, ele precisava sair dali com Inara. Rápido. Os tiros podiam ter alertado alguém. Ele correu de volta para o quarto e bateu na porta. Inara, sou eu. Abre. A chave girou. Inara abriu a porta, seu rosto pálido de medo. Ouvi tiros. Está tudo bem. Vamos. Agora. Eles saíram do quarto e começaram a correr em direção à porta dos fundos. Mas antes que chegassem, os faróis de um carro cortaram a escuridão do lado de fora, iluminando a cozinha através das janelas quebradas. Um carro parou em frente à casa, barulhento. Era Eduardo. Ele tinha vindo verificar as coisas pessoalmente. Zé puxou Inara para trás, para a sombra. Ele está aqui. Eduardo saiu da picape. Ele não parecia preocupado. Caminhou até a porta da frente que estava entreaberta. Jorge, Carlinhos, que confusão é essa? Eu ouvi tiro. Ele entrou na sala. Viu os 2 capangas amarrados e inconscientes no chão. Seu rosto, iluminado pela luz fraca de um lampião, mudou de despreocupado para alerta total. Ele puxou uma pistola de dentro da jaqueta. Zé Oliveira, ele gritou, sua voz ecoando na casa silenciosa. Sei que é você, seu merda. Saia daí, mostre a cara. Zé olhou para Inara. Fica aqui, não saia por nada. Zé, não. Ele não a ouviu. Saiu do esconderijo e entrou no corredor que levava à sala, parando na entrada. Eduardo estava no meio da sala, a pistola apontada para a direção da voz.
Quando viu Zé, um sorriso cruel apareceu em seu rosto. O vaqueiro virou herói. Que fofo! Cadê a menina? Longe de você, Zé respondeu segurando o revólver de Jorge, mas mantendo-o baixo. Acabou, Eduardo. A polícia já deve estar a caminho. Eduardo riu. A polícia? O seu amigo Antônio não chamou a polícia. Ele tem medo de que eu corte a garganta da princesa dele. E ele está certo. Ele não está sozinho. Ah, sim, ele tem você, o justiceiro, o filho dos mortos. Eduardo balançou a cabeça. Você devia ter ficado quieto, Zé. Era só um vaqueiro. Agora você vai morrer como seus pais, queimado, ou melhor, com chumbo. Eduardo levantou a pistola, mirando. Nesse momento, uma figura apareceu na porta da frente. Era Antônio Mendes. Ele estava segurando o velho revólver, mas suas mãos tremiam violentamente. Eduardo, solta a arma! Antônio gritou, sua voz falhando. Eduardo se virou, surpreso, mas rapidamente recuperado. Olha só, o velho veio para a festa. Vai atirar em mim, Tonho? Você tem coragem? Eu vou te impedir, Antônio disse, mas sua voz era fraca, cheia de pânico. Você não impede ninguém. Você é um covarde, sempre foi. Eduardo mudou sua mira de Zé para Antônio. Na verdade, você vai ser útil. Morrendo aqui, a história fica melhor. O vaqueiro louco sequestrou a filha. O pai foi resgatar e todo mundo morreu na troca de tiros. Eu fujo com a fazenda. Perfeito. Zé viu a intenção nos olhos de Eduardo. Ele ia atirar em Antônio. Não, Zé gritou, erguendo sua arma. Tudo aconteceu em uma fração de segundo. Eduardo puxou o gatilho. O tiro estourou no espaço fechado, mas Antônio, vendo a morte chegando, não tentou se esquivar. Em vez disso, num ato de puro instinto, ele se jogou para o lado não para se salvar, mas para se colocar entre a bala e Zé. A bala, que tinha Antônio como alvo, acertou-o em cheio no peito. O impacto o jogou para trás, contra a parede. Ele caiu no chão com um baque surdo. Não! A voz era de Inara, que tinha saído do esconderijo e visto tudo. Ela correu para o pai. Eduardo, momentaneamente distraído pelo seu tiro e pelo grito, hesitou. Foi o tempo que Zé precisou. A raiva, a dor, a fúria de 33 anos explodiram dentro dele em um grito silencioso. Ele atirou. A bala atingiu Eduardo no braço que segurava a pistola. O homem gritou de dor e a arma caiu. Zé avançou, um urro animal saindo de sua garganta. Ele atingiu Eduardo no rosto com o cano do revólver. Uma vez, duas vezes, até o homem cair de joelhos, sangrando. Zé pegou a pistola de Eduardo e a jogou longe. Em seguida, ele arrancou o cinto do homem e amarrou suas mãos atrás das costas com uma força brutal. Está acabado, Zé ofegou, olhando para o rosto inchado e sangrento de Eduardo. Está tudo acabado para você. Ele então correu para onde Antônio estava. Inara estava ajoelhada ao lado do pai, segurando sua cabeça no colo, chorando. Papai, por favor, não, por favor. Antônio estava pálido, muito pálido. A mancha vermelha em seu peito crescia rapidamente. Seus olhos azuis, agora sem foco, procuraram o rosto de Zé. Zé se ajoelhou ao lado dele, uma tempestade de emoções dentro dele. Ódio, pena, gratidão, raiva. Zé. Antônio sussurrou, um fio de sangue saindo de seu canto da boca. A Inara, ela está salva, Zé disse, sua voz rouca. Está bem. Antônio fechou os olhos por um segundo, um suspiro de alívio. Bom. Ele abriu os olhos novamente, fixando-os em Zé. Eu nunca quis o fogo, Zé. Juro por Deus. Eu só queria o gado. A minha dívida era maior que o meu caráter. Zé apertou os maxilares. Por que você fez aquilo? Por que você pulou? Antônio tentou sorrir, um gesto triste e torto. Redenção, talvez. Um pouco. Ou só para fazer uma coisa certa. Finalmente. Ele tossiu, e mais sangue apareceu. Perdoa um velho tolo, se conseguir. Zé não conseguiu falar. O nó em sua garganta era muito grande. Antônio olhou para a filha, seus olhos cheios de um amor infinito e de uma dor profunda. Cuida dela, por favor. Eu cuido, pai. Inara chorou, apertando a mão dele. Eu te amo. Eu também te amo, minha filha. A voz de Antônio estava sumindo, ficando fraca. Seu olhar voltou para Zé pela última vez. Obrigado por tentar. Então, a luz em seus olhos se apagou. A mão que Inara segurava ficou pesada. Antônio Mendes estava morto.
O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços de Inara. Zé ficou ajoelhado, olhando para o corpo do homem que tirou sua família e que, no final, deu sua própria vida para salvá-lo. Ele sentiu um vazio imenso. A justiça que ele procurou por tanto tempo tinha um gosto de cinzas e sangue. Do outro lado da sala, Eduardo gemeu no chão. Você não vai ganhar. Ele murmurou semiconsciente. Zé se levantou, caminhou até o telefone celular que tinha caído do bolso de Eduardo. Olhou para ele, olhou para Inara chorando sobre o corpo do pai, olhou para os capangas amarrados. Ele discilou o número da polícia. Preciso de ajuda. Na antiga fazenda Santa Rosa, tem pessoas feridas, um homem morto e um sequestrador preso. Desligou. Sentou-se no chão de costas para a parede, o cansaço de uma vida inteira caindo sobre seus ombros. Ele tinha vencido, tinha sobrevivido, tinha salvo a inocente, mas a vitória parecia uma derrota, e o preço, como ele sempre temera, tinha sido terrível. A noite virou madrugada na antiga fazenda Santa Rosa. As luzes azuis e vermelhas dos carros da polícia giravam no pátio, pintando as paredes decadentes com cores fantasmagóricas. Havia movimento, vozes, perguntas, muito barulho depois de tanto silêncio. Zé ficou sentado no degrau da varanda, uma manta térmica de alumínio sobre os ombros. Embora não sentisse frio, sentia nada. Um médico legista examinava o corpo de Antônio Mendes, que ainda estava na sala coberto por um lençol branco. Inara estava dentro de uma viatura, enrolada em um cobertor, sendo atendida por uma policial. Seu olhar perdido não saía da porta da casa. Eduardo e seus capangas, já tratados pelos paramédicos, foram algemados e colocados em viaturas separadas. Quando passou por Zé, Eduardo, com o rosto inchado e o braço enfaixado, parou por um instante. Seus olhos, agora sem o brilho de confiança, só tinham ódio. Você não vai ficar com nada, vaqueiro, ele cuspiu. Nada. Um policial o empurrou para a frente. Zé nem reagiu. O delegado, um homem de meia-idade chamado Ronaldo, se aproximou de Zé pela terceira vez. Ele tinha um bloco de notas na mão. Senhor Zé, só para confirmar mais uma vez. O senhor afirma que o senhor Antônio Mendes confessou a autoria do roubo de gado e do incêndio que matou seus pais na fazenda Miragem há 33 anos? Afirmo, Zé respondeu, a voz rouca e monótona. E que o senhor Eduardo Costa foi o executor material do incêndio por conta própria e também o autor do sequestro da senhorita Inara Mendes? Sim. E que o senhor Antônio Mendes, ao ver o senhor Eduardo atirar contra o senhor, deliberadamente se colocou na frente da bala, salvando a vida do senhor? Zé fechou os olhos. A imagem se repetia em sua mente. O corpo de Antônio se jogando, o baque. Sim, o delegado anotou suspirando. É uma história pesada, senhor Zé, muito pesada. Vamos precisar das tais provas que o senhor mencionou. Estão no alojamento onde eu moro, na fazenda São José, dentro de uma caixa de madeira debaixo da minha cama. O delegado acenou e deu ordens para que um carro fosse até lá. Nos dias e semanas que se seguiram, a história se espalhou pela região como um rastilho de pólvora. O respeitado Antônio Mendes, um bandido. O sócio Eduardo Costa, um assassino. E o vaqueiro Zé Oliveira, o menino sobrevivente de Miragem, no centro de tudo. Zé não voltou para o alojamento. Ficou temporariamente na casa de um dos outros vaqueiros, o João, que o acolheu sem fazer muitas perguntas. O processo legal era lento, confuso. Inara foi viver com uma tia em outra cidade. Zé a viu apenas uma vez, no funeral discreto de Antônio. Ela se aproximou dele depois da cerimônia, os olhos ainda inchados, mas secos. Ele me contou tudo, Zé. Ela disse, sua voz suave agora carregada de uma tristeza madura. Sobre seus pais, sobre o que ele fez. Ele me escreveu uma carta longa explicando, pedindo perdão para você, para mim, para Deus. Zé não soube o que dizer. Sinto muito pela sua perda, foi o que conseguiu articular. Eu também sinto muito pela sua. A dele começou há muito tempo. Ela hesitou. Ele deixou um testamento antes de tudo isso. Ele me disse, tudo é seu, Zé. A fazenda, tudo. Eu não quero. Zé respondeu imediatamente. Eu sei, mas a justiça vai dar de qualquer jeito. Com as provas, com a confissão, os advogados disseram que é direito de reparação. A fazenda é sua. E ela foi embora, deixando Zé com aquele fardo novo e indesejado. Os meses passaram. Eduardo e seus capangas foram presos, aguardando julgamento por uma lista longa de crimes, incluindo os assassinatos de José e Maria Oliveira.
A história ganhou os jornais. Zé se tornou uma espécie de lenda local, mas ele evitava todo mundo. Continuou trabalhando como vaqueiro, mas agora em uma pequena fazenda de um conhecido, longe da São José. Até que um dia, 1 ano depois de toda a tragédia, o advogado o procurou. Senhor Zé, o processo de inventário e reparação está concluído. A justiça entendeu que a fazenda São José, suas terras e ativos devem ser transferidos para o senhor, como única vítima sobrevivente e herdeiro moral dos prejuízos causados por Antônio Mendes e Eduardo Costa. Eles estavam no escritório simples do advogado na cidade. Zé olhou para a pilha de papéis na mesa. E se eu não quiser? O senhor pode recusar a herança. Aí os bens iriam para a filha, a senhorita Inara, ou seriam leiloados. Mas francamente, senhor Zé, é uma fortuna, pode mudar a sua vida. Zé pensou naquela riqueza. Em cada tijolo da casa grande, em cada hectare de terra, em cada cabeça de gado. Tudo tinha sido construído sobre o sangue dos seus pais. Tudo tinha o cheiro daquela noite de fogo. Eu fico com as terras, Zé disse finalmente, mas eu quero vender. Tudo, menos um pedaço. O advogado ficou surpreso. Vender? É uma das melhores propriedades da região. Vender, Zé repetiu firme. A venda da fazenda São José foi o maior negócio da década na região. Zé vendeu tudo, as terras férteis, a casa-sede, o gado de elite, os equipamentos. Ficou com uma quantia de dinheiro tão grande que ele nem conseguia imaginar, e com uma parte desse dinheiro, ele comprou um terreno específico. Ele foi até a prefeitura com um agrimensor e os papéis em ordem. O terreno era onde ficava, ou onde tinha ficado, a Fazenda Miragem. A terra estava abandonada há décadas. A natureza tinha tomado conta. Só quem conhecia o lugar poderia ver os vestígios. Um pedaço de alicerce de taipa coberto por mato. O local do poço entulhado, a gameleira que ainda estava lá, maior e mais imponente. Zé contratou homens, pedreiros, carpinteiros, vaqueiros honestos que precisavam de trabalho. Ele não construiu uma mansão. Construiu uma casa modesta de tijolos, no mesmo lugar onde a casa dos seus pais tinha estado. Um lugar só para ele. Um lugar simples. Construiu um curral pequeno, sólido, um galpão para ferramentas, um pequeno viveiro. Enquanto a casa ia ficando pronta, ele foi atrás de outras coisas. Com a ajuda do velho veterinário, o Dr. Murilo, e com os papéis que tinha como prova, ele conseguiu rastrear alguns animais. Gado que, ao longo dos anos, tinha sido vendido e revendido, mas que ainda carregava a marca da miragem, ou marcas sobrepostas que podiam ser identificadas. Foi um trabalho de paciência. Ele comprou de volta 7 cabeças de gado, vacas velhas, um boi, alguns novilhos, animais que ninguém mais queria, mas que para Zé eram tesouros. E então ele foi buscar Estrela. Ela ainda estava na fazenda São José, que agora tinha um novo dono, um empresário do sul. Zé explicou a situação, pagou um preço justo e num fim de tarde tranquilo, ele foi buscá-la. Estrela estava em um pasto bonito. Quando viu Zé, ela mugiu baixo e veio até a cerca. Ele passou a mão em seu focinho nos seus olhos escuros. Chegou a hora, Estrela. Ele sussurrou. Chegou a hora de ir para casa. Ele a conduziu a pé pela estrada de terra. A viagem foi longa e lenta. Ele não tinha pressa. E ela, mansa como sempre, seguia ele. Quando chegaram à entrada do terreno, agora com um portão simples de madeira e um letreiro novo escrito Fazenda Miragem, Zé parou. Olhou para a casa, para os currais novos, para a terra que estava sendo aos poucos limpa. Abrindo o portão, ele levou Estrela para dentro. Ela entrou no curral, olhou em volta, farejou o ar. Então baixou a cabeça e começou a comer o capim fresco que Zé tinha plantado. Zé fechou o portão do curral e se encostou na cerca. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. Os outros animais que ele trouxera estavam ali também, se acostumando ao novo lugar. Ele olhou para a casa, para a gameleira ao lado, para a terra vermelha. Pela primeira vez em muitos, muitos anos desde a noite do fogo, uma sensação estranha e tranquila começou a crescer dentro dele. Não era felicidade. A felicidade parecia uma coisa distante, para outra vida. Era paz. Era a sensação de ter finalmente colocado um tijolo sobre um buraco que estava aberto na sua alma há décadas. A justiça tinha vindo. Tinha um preço terrível, feito de sangue, traição e vidas perdidas. Tinha deixado cicatrizes que nunca iriam sumir. Mas ali, naquela terra que era dele por direito e por sangue, com os animais que eram a última lembrança viva de seus pais, Zé Oliveira sentiu que o longo caminho tinha chegado ao fim. Ele não era mais o menino assustado,
Não era mais o vaqueiro leal cego. Era um homem que tinha enfrentado seus monstros e no processo tinha encontrado seu próprio chão. Entrou na casa, acendeu uma luz. A noite caiu sobre a fazenda Miragem, mas dentro dela, pela primeira vez em 33 anos, havia uma luz acesa, e era o suficiente.